Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Sério, você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. Agora pode, começando agora neste exato momento, é mais um episódio que começa. A gente agradece a sua enorme audiência. Olha, Gustavo, se existe uma coisa que é verdade nesse mundo de podcast, é que podcast é um conteúdo profundo, não é verdade? A gente passa aqui isso? 1h30, 2 horas, né? Hoje será, e né? Hoje será profundo, né? É de 2 horas pra lá, porque, rapaz, vai ser história aqui, viu? E, cara... Eu tenho um monte de pergunta aqui, viu, de uns filmes aí. Pessoas também... Olha, Alexandre Lima, e eu não poderia deixar de mencionar que nós estamos de forma bastante consciente, de forma bastante, como é que fala, correta, de forma bastante... Rapaz, eu tô curioso. Não, nós estamos caminhando rumo... ao fracasso. À fama, à glória, entendeu? À fortuna, porque já ultrapassamos os 20k. 20 mil inscritos? Amigo. Já deixamos pra trás, entendeu? Rapaz, eu tô preocupado agora com o vídeo dos 30 mil. Exatamente. Pode ser que você não conheça a gente ainda, né? E a gente entende isso, mas 20 mil pessoas, mais de 20 mil já estão inscritos no nosso canal. É verdade. Parabéns, Olha, Gustavo. Eu já sinto a popularidade chegando, entendeu? Tanto quanto eu fiz, tanto quanto essa popularidade eu tive quando eu fiz uma participação no filme do nosso entrevistado. Do nosso convidado de hoje? O amigo, pois é, vai poder contar essa história. Porque o amigo mete um monte de lorota aí, né? Diz que morou em Londres, não sei o que lá. Mas isso aí foi verdade. O amigo participou de um filme. Tá registrado. De um longa-metragem. Que o amigo participa, assim. A câmera passou. Foi uma coisa humilde, assim. Captou ali, tá? Foi. Tu viu o filme e quando tu viu a cena que tu participa, como é que o amigo se sentiu? Eu não vi. Não viu o filme? Não. Ou não viu não, você eu vi o no filme, mas não vi a minha cena. Eu tô procurando até hoje a minha participação. Gustavo, você falou em 20 mil inscritos, eu aproveito para pedir para a galera que continue se inscrevendo. Você que está ouvindo a gente aí numa plataforma de áudio, se inscreva no YouTube também, youtube.com/@podeagorapode. Se você já está no YouTube, já está vendo e ouvindo, também siga a gente nas redes sociais ou nas plataformas de áudio. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon Music. A gente está também disponível para você nas redes sociais, @podeagorapode, no Instagram e no TikTok, ok? Siga lá no Instagram para você ficar vendo os bastidores, né? Tem um monte de foto com os nossos convidados e por nós mesmo, né? Por nós mesmos, né? Só se falava dele, viu? Isso é verdade. Formado em jornalismo pela UFC, aliás, mesma faculdade que eu fiz, né? Que é a Universidade Federal do Ceará, né? Para quem tá de fora, né? E com mestrado em Ciências da Cultura para a Universidade de Trás-os-Montes. Olha. Trás-os-Montes. Para trazer os montes, né? Que é Portugal, né? Portugal. Diretor e roteirista de Números Longas, entre ele Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, As Mães de Chico Xavier, Bate Coração e Cangaceiro do Futuro, atualmente se divide entre as câmeras, os roteiros e as aulas na Unifor, que é onde ele é famoso. Ele e as emas lá, só dá ele. Entre outras atividades, ele tem outras também. Tem outras atividades. Exatamente. Palmas para o filho de Oxalá e Xangô, Glauber Filho. Glauber Filho! Que é professor da nossa equipe aqui, viu? Exatamente. Os alunos do Glauber, tudo passa aqui. Você vê a importância da formação, né? A importância da formação. Glauber, brigadão, cara. Alexandre, tudo bom? Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite. A gente agradece demais a sua vinda aqui. O Glauber tem uma trajetória no cinema brasileiro que, tá doido, cara. Que a gente vai agora esmiuçar, né? Desde 93, foi, Glauber? 93? 92, 90? 93, mais ou menos isso, assim. Tinha cabelo? 93 tinha cabelo? Eu acho que tínhamos. Tínhamos, né? Aliás, cara... Tínhamos 93. Tá aí. Mas o meu caiu logo, assim. Foi bem a gente podia fazer o
CalvoCast. Caralho, eu e tu, hein? Ia Legal, matar né, pau, hein? cara? Eu acho que a gente teria muitos patrocinadores pra isso, né? É. Os algoritmos mandariam já. Alô, Shampoo Cedo, hein? Se liga. Ei, foi Europa, França e Bahia a primeira produção, não? A primeira, assim, já não, foi borracha antes, pra panela de pressão. não, já antes, Não. borracha de panela de pressão já antes disso, na década de 80, estava nesse movimento do vídeo independente, que era um movimento onde apareceu as câmeras VHS, Super VHS, então entendi. isso fez um tipo de cinema diferente do cinema película. Então, o jovem daquela época fazia esse tipo de cinema. Tinha um pessoal que fazia aniversário de casamento batizado, até hoje ainda faz, eu fiz também, junto com o Valdo Siqueira. Vixe, Valdo Siqueira. Valdo Siqueira, que também não tem cabelo, na época ele tinha, parecia o Santana. E depois eu fui fazer o curso da Casa Amarela, ainda fez com a Casa Eusélio. Amarela. Ainda com Eusélio? Ainda com Eusélio. Ele estava vivo ainda? Estava vivo. E aí a gente correu para essa área de fazer documentários e tudo. E pronto. Mas 93 foi o primeiro longa, o Europa, França, Bahia, né, com o incentivo da lei na época, né, a Lei de Incentivo à Cultura Estadual. O Ceará estava naquele, não é naquela, estava começando aquela... Tinha uma história de fazer o polo de cinema no Ceará, sempre teve essa conversa, Não assim, deu né? certo, Não deu né? certo, isso passou, era um polo parecido, assim, com Atlântida, Cinédia, uma coisa, mas não deu Por que certo. não deu certo? Por que não deu? Porque não se sustenta, né? Assim, o IPES fez um estudo na época e viu que não seria. Até o terreno já existiu. O terreno era ali onde era o parque ecológico ali da Calcaia. Eu sei. Ia ser ali com estúdios, na uma saída coisa ali meio... pra Taíba e tal. Tipo Paulínia hoje, Eles iam né? fazer tipo, mesmo estúdio de Hollywood. Era para fazer naquele período, assim, eu tô falando década de 80, Pra 90. 90. Então não ocorreu e IPES disse, olha, isso aqui não tem menor possibilidade de ser uma economia, e aliás não era, porque tem uma questão... aonde está o mercado, né, essa história. Então o mercado estava eixo Rio, Sudeste, então como é que você fazia Naquela época investimento desse? o cinema aqui era quem? Rosenberg e Cariri, né? Naquela Muito época... provavelmente, né? Tinha as experiências mais individuais, assim, sem ser, né? E aí os expoentes eram Nirto Venâncio, Firmino Holanda e o Rosenberg, né? O Rosenberg é ainda, né, o grande referencial do cinema cearense. Tá. Pô, a gente tá falando começo dos anos 90, né? E a gente tá em 2023. De lá pra cá... Nada mudou. De lá pra cá, nem o Polo, nem o Aquário... Mas tem os cineastas, né? Porque tem o Glauber, tem o Halder, tem o Karim Ainuz, né? Tem mais uma turma boa. Tem o Pedro, né? O Pedrinho ganhou até uns... Né? Tem o Pedrinho. O Pedrinho Parente, né? Que é filho da nossa ex-chefe, né? O Pedro é filho da Mariana? Da Mariana, cara. Ele ganhou agora, né? Ganhou lá no festival. Ele tá super bem, o Pedrinho, Tá bem, cara. o Pedrinho tá. Pô, cara, que massa. Tu não sabe. Tem o Del, pô, O que a gente Del entrevistou, né? Del Cardoso. Lilian Moema, Verônica Guedes. Sim, Roberta Marques. Sim, Roberta Marques, maravilhosa, né? Tem Que fez muito, as meninas, assim, né? Hoje a gente tem uma quantidade de filmes, assim, e de realizações e realizadores que a gente não conhece. E tem escolas, né, E Glauber? tem escolas, né? Tipo, que você faz parte, né? Exatamente. Tipo que esses meninos aqui. Esses meninos... Que é importante, né, cara? Alguns ainda estão em processo de formação. né? Assim, Ainda estão... Então você aproveite para ver se... Que é importante a formação, né? Não dá para ser autodidata, né? Só... Cara, assim, tem uma coisa... Na época que eu comecei, não tinha um curso universitário. E nem a tecnologia que tem hoje para ter acesso às informações. Então era muito difícil. Assistir os filmes, a gente tinha que fazer o cineclube, entrar em contato com as embaixadas dos países para poder pedir os filmes. Caramba. Ou então, com outro cineclube, o filme vinha, era um rolo de filmes. E vinha de avião, tinha que ir lá pegar. Tá vendo, então, moçada? Como é que era? Era muito mais difícil, né? Então, você estudou em Cuba, né, cara? Eu estudei em Cuba em 95. Olha aí, eu cara, fui ele pra foi Cuba. literalmente pra Cuba. Fui muitas vezes pra Cuba. Eu fui umas 4, 5 vezes pra Cuba. E a escola de cinema é muito interessante aquela experiência, né? Não é? Escola de cinema? Escola botar assim, né? escola, Não, mas isso é espanhol da Espanha. Da Espanha. Lá que fala assim, né? Lá não é. Não, o cubano fala diferente. Escola de cinema, escola. Aí tem que puxar assim pra dentro. Que é uma escola paga, né? Escola Internacional de Santo Antônio Los Banhos. Aí, tá vendo? De cinema. É ibero-americana. E é paga pelos países que fazem parte da manutenção da escola, né? Então, América Latina e Espanha
paga uma Você escola. foi estudar o quê lá? Roteiro? Foi estudar... Foi roteiro. Não, fui fazer uma mecânica, oficina. mecânica. Não, é porque Gostar- um amigo não sabia que no cinema tem várias Como áreas, é que é o motor não? do Fusca? Hã? Tem várias áreas dentro do cinema. Sim, né? mas é cinema, né? Sim, mas foi fazer roteiro, né? Foi fazer roteiro. Você acertou. Né? Eu fazer, estudei eu aqui, vi. né? Vai lá. Eu fazia o roteiro, passei um tempo, né, em Havana. Depois eu volto novamente, né, mas produzia um material de audiovisual. Pronto, agora sim, a história da Escola de Santo Antônio Los Mães é uma história que fala muito do cinema cearense, né? Porque Volno Oliveira fez o curso regular, a Mauri Cândido, Marcos Moura, falou. Jane Malaquias, né? Eles estavam dentro do projeto junto da Casa Amarela para o desenvolvimento do primeiro projeto da Secretaria de Cultura, que foi o Instituto Dragão do Mar, Sim, o Instituto né? De Dragão do Mar. formação. Então, isso Tá. meio que nasce também ali na Casa Com Amarela. essa turma, né? E Orlando Senna, que foi presidente, Sim, diretor Orlando da Escola de Cinema em Cuba, né? Ele comandava o primeiro projeto do Instituto Dragão do Mar. Então, o cinema cubano, essa formação cubana faz parte. muito Tá aqui, profunda né? do cinema. A energia tá. tá aqui, né? Agora, Galbi, já vou puxar aqui um papo. Vamos, seria Guga de seria Casa. possível fazer hoje, já que nós temos os cineastas, temos aí a moçada do Cine Hollywood, não sei o que, Karim. Hoje já dá pra fazer uma Hollywood aqui, retomar o projeto de aqui, transformar aqui numa... Não precisa. Hoje já não faz mais sentido. Não precisa. Rapaz, nem Hollywood é mais Hollywood, Hollywood, né? né? Quer dizer, assim, tem lá os estúdios, isso vira um lugar, um ponto turístico. Então, você pegar uns grandes distribuidores e produtoras, elas fragmentam a sua produção. Tá descentralizado, né? Completamente. Então, assim, toda pós-produção, a Austrália é um parque de trabalho impressionante. Canadá também, né? Canadá Você roda Mas também. muito aqui no Canadá. poderia ser um parque de trabalho também? Com certeza. E aí o que Poderia falta ser. pra isso? Aí O tem parque. uma questão de políticas e investimentos, né? Você tem uma grande luta, talvez, do cinema brasileiro, e aí também o cinema cearense, colocando nesse contexto, é a política entender que é uma atividade econômica que ela pode desenvolver e investir. Né? Então, Que gera divisas e gera emprego. completamente. Então, ela pode, se ela decidir, se tiver uma política de Estado que decida que aqui vai ser um polo de pós-produção do cinema mundial, há possibilidade de investimento. Olha aí. Pensou, bicho. Tu é doido. Porque, ó, nesse exato momento, Agora? na faixa etária de agora, Hum. entendeu? O Karim Ainus, que é um grande cineasta, Sim, que o teve Karim, em Cannes, né? Que tá fazendo mega produções aí com atores e atrizes globais, né? Está filmando no Ceará, né? Ela tá filmando aqui. Qual é Em Beberibe, né? Ele está em Beberibe. Agora, Ele tá não sei fazendo Cara, o filme dele, né? Um filme É o nome... Motel... Motel Destino. Motel Destino, entendeu? Porque aqueles filmes lá que o levou a Cannes são filmes de encomenda, né? Ele é o diretor, não é um... alguns, né, né? alguns. Outros não, assim. Outros são projetos Dele, que mas apresenta a produtora e tudo. Mas eu acho que esse foi de encomenda e o último também agora que teve a participação em Cannes, ele foi chamado para Ele vai fazer. fazer um também, porrada aí com ator. Ele já sei tem quê, né? projeto aí. Mas tá sendo filmado aqui, né, cara? Ou seja, ele tá empregando gente daqui, Sim, inclusive, sim, né, sim, utilizando tem. atores também locais, né? Tem essa característica, né? Aqui tem mão de obra suficiente para fazer filme. É isso né? que eu Que tô falando. antes, ali nos anos 90, a gente também não Isso é tinha, importante era saber. Se o difícil, né? cara vem pra cá, tem mão de obra, E né? o Glauber Completamente. ele tá formando, ele tá formando a galera, tá aqui, né, ó. Olha, Então, o pessoal... Pode não pessoal não tá parecer. vendo aí, ó. Não, pode não parecer, né? Você pode, pai, cara, os caras... Olha o nosso futuro que não dá tá pra aí, ó. aparecer. entendeu? Tamo lascado. O futuro do cinema. Olha aí, Não, o futuro do A gente pode cinema. nem mostrar, né? É o pessoal do audiovisual que tá ali. Aí tem isso também, o pessoal briga muito no audiovisual, aí vira o Imagino. audiovisual, né? Imagina, cara. Agora, pra quem tá ouvindo e vendo a gente, Gustavo, e não sabe que existe essa dinâmica no mercado de cinema, que são os filmes sob encomenda, né? E que são projetos de produtoras, estúdios e tal, que identificam ali qual é o diretor que casaria melhor com aquela história, como é que ele conseguiria contar melhor aquela história. E aí, Glauber, essa é uma prática do cinema, né, de modo geral, aquele cinema comercialzão, porrada americano, né? De ter o roteiro, ter o orçamento, ter a história e agora vamos encontrar um diretor para isso, né? Como também tem as iniciativas dos próprios diretores que vão captar e Seus vão projetos fazer seus e vão- projetos, né? Isso. É assim que tem acontece? esse modelo, exatamente.
Na tua trajetória, qual é o peso de cada um, assim, de projetos teus e projetos Meu. Essa coisa do projeto individual, ele passa aí por uma luta grande, né? Um perrengue, porque você vai ter que concorrer a editais, você vai botar em linhas de financiamento para poder, e vai atrás de patrocinadores. Então, quando você ocupa uma função de direção e roteirista, você tem que virar produtor, né? Então, isso demanda uma energia, não é fácil, tempo. Né? Os outros não, assim, você é chamado para fazer, é chamado para roteirizar. Então, os filmes espíritas, todos os filmes espíritas que eu fiz foram filmes de encomenda. Foram de encomenda. Não foram projetos meus. Tá, os que você fez foi, eu lembro do Bezerra de Menezes. Foi o Bezerra de Menezes. Que não teve a continuação, né? Não. Mr. Hall? Não teve a Mr. Hall. Sabia que ele ia falar Nem essa entramos piada. ali no Domingos Olímpicos. Mas se tivesse continuado mais, ia parar no Aí que a seria... gente ia chegar ao Washington Soares. Não, se tivesse continuado a Mr. Hall, ia chegar onde seriam os estúdios lá os estúdios. Ia bater lá no... Eu acho que a gente podia fazer um roteiro assim dos terminais, né? E pelos terminais. Terminais. Mas foi Bezerra de Menezes. Bezerra, aí o Bezerra também rendeu um longa de documentário, né? Esse foi lançado em DVD. E aí depois veio As Mães de Chico Xavier e o Bate-Coração. São os 3 filmes da um de encomenda que eu fiz também. Não, aliás, de encomenda não. Foi um projeto misto, encomenda e meu, que foi o documentário do Tricolor, de Aço. Fortaleza, né? Fortaleza. Do Lion. De Aço, Lion. E pronto, foram esses, assim, de encomenda, né? O que não é de encomenda é o Europa, França, Bahia, que é o meu projeto, o primeiro lá de 93. O Linhas de Organdi, que é um documentário que foi para a TV Cultura, né? E agora, com os projetos novos para poder sair. Né? Você fica no filme desse, você fica 2 anos, 3 anos. E teve o Cangaceiro, o Cine Hollywood. O Cangaceiro foi um chamado, assim, né? Tinha uma parceria com o Halder, que foi o primeiro projeto do Cine Hollywood. Né, que a gente fez o contato com distribuidora, fui defender uma vez o Cine Hollywood num edital de BO, e aí o Halder executou. E aí agora, né, o Halder fez comigo As Mães, também de Chico Xavier, foi produtor do Bezerra de Menezes, e agora ele me chama ele e o Admilson me chamou para co-dirigir com ele lá o Cangaceiro do Futuro, né, eu ficar responsável por 3 Netflix, episódios. 3 episódios. Então quem viu o Cangaceiro do Futuro saiba que Glauber Filho tem lá a sua... Né? Dirigiu 3 episódios. 3 episódios. Eu tava vendo com a Noélia, cara, acho que dá pra sacar quando é o Glauber que dirige, quando é o... Vou de falta, filho, pelo amor de Deus. Foi o que falei, foi a Noélia, você fala com ela. Certo. Ela falou que achava que dava pra sacar. Dá pra distinguir, assim. Mas teve um lá que ela errou. Ela achou que tinha sido Glauber e foi Halder. Cara, só pra eu poder entender. Edital de BO o BO tem edital, tipo, se deu um BO, aí tu tem um edital pra isso. Cara, mas não é o BO, é o baixo orçamento. BO, baixo orçamento. Entendi. Eu achei que era que é um BO também. Que é um grande BO, Ele né? pode dar um BO, né? O baixo dar orçamento, BO, assim, né, porque aí no final, no final não sobe os créditos, sobe os débitos. Sobe os débitos. Aí a gente fica tô devendo, né? Aí é um BO. Sobe os débitos. Albin, essas produções com foco no humor, elas têm levado os seus protagonistas, inclusive você, pra longe, né? Assim, ela tem viralizado bacana, né? Tem dado certo. Cara. Né? Eu acho que o mercado, assim, se tiver uma estética de mercado aceitável do público brasileiro, é o humor, né? Para conseguir outras estéticas é difícil, elas são muito efêmeras. Por exemplo, a era dos filmes espíritas parece que acabou. O espaço do streaming não voltou como era na sala de cinema, né? Então, assim, fica difícil agora o cinema brasileiro encontrar uma outra coisa. Teve uma era que foi os filmes policiais, Cidade de Deus, Tropa de Elite e tal. Mas agora qual é, né? Aí começam as experimentações, filme de terror, realismo fantástico, né? Que tem aí o Cidade Invisível, né? Então, já estão mexendo aí para ver se encontra uma outra... Um caminho, né? Um caminho. Ou uma... Agora, assim, o próprio humor é diferente, né? Você pegar um humor humor carioca, humor paulista, é diferente do humor cearense, né? Então, e aí nesse sentido eu fico prestando atenção no humor cearense, como ele consegue fazer uma variedade, assim, de humor. Você pegar
O Cangaceiro do Futuro, né, que é um projeto original do Halder e do Edmilson, e comparar com Bem-vindo a Quixaramubim. Bem-vindo a Quixaramubim. São duas propostas estéticas de humor completamente diferentes, assim. Então, eu acho isso sensacional. A gente não... E o que você acha que dentro aí dessas duas leituras aí, o que poderia ter mais aderência para um público do país desse tamanho, né? Porque quem foi que teve aqui? Acho que foi o Max. Tu até gravou um vídeo pro Max. Foi. Acho que o Max falou assim, pô, cara, por que quando faz aqui é regional, né? E faz em São Paulo é nacional, faz no Rio é nacional. É um produto nacional e faz aqui é um produto regional. Tu acha que dá para ter uma aderência maior, falando de linguagem, né? Tá. Não, dá sim, cara, porque eu acho que essa coisa de regional e nacional, isso fica no lugar de fala, né? Porque, no fundo, quando você lança... você não lança, né, para ser... você vai ver que vai ter bons resultados, né? O primeiro Cine Hollywood foi lançado com legenda. Eu lembro. Né? Sim. Porque pensava no público paulista e carioca que não ia compreender a fala do cearenseis, né? As gírias e tudo. Isso é mais uma camada de humor no filme. E a gente vê o projeto Cine Hollywood na maior rede nacional de emissoras de TV, que é a Rede Globo, ali levando uma audiência que antes era bem baixa, né? Então, é um modelo de uma estética de um cinema nordestino, de um cinema cearense. Então, não é regional. Né? Não é mais regional. É difícil hoje a gente falar no Brasil que é regional mais, assim, não sei quanto território e tudo. Né? E tem uma coisa também, Alexandre, que é interessante ver quando esses filmes saem daqui e eles vão para outros países, como é que eles se conectam, né? Então, total. Então, assim, você vai para o Vietnã, ali, aquela região, cara, o filme cearense, ele é super bem recebido nesses lugares, assim. As pessoas riem, entendem a piada, as gags, tudo, é muito legal. É que a Vietnã tem muito cearense, né? Mas a forma como as pessoas, né, assimilam as coisas é totalmente diferente da gente, né? Tanto quanto indústria, quanto audiência, né? Se você trouxer para o campo da música, eu me lembro que o Paulo André, que foi produtor do Chico Science, né, Nação Zumbi, ele disse duas coisas muito interessantes, né, sobre aquele momento. Primeiro, com relação às rádios, né? Quando ele levava o produto Chico Science para tocar nas rádios de rock de São Paulo, especificamente Rio, eles não tocavam porque eles achavam que era muito regional, certo? Porque tinha os tambores e tal. Quando ele levava para as rádios de MPB e tal, não sei o que, não tocavam porque achavam que era rock demais, entendeu? Que não era. Loucura. Ou seja, eles ficavam num limbo musical ali de mercado, né? E aí, qual foi a opção dele, né? Que ele era um homem... Era não, porque ele tá vivo, coitado. Inclusive, me encontrei com ele agora há pouco. Ele, de visão, ir para fora. Porque o gringo, ele vai compreender de uma outra forma. Então, como é que era lá fora? Nos Estados Unidos, o Chico Science Nação Zumbi era visto como uma banda de rock. Por causa das guitarras e tal. Então, eles entravam nos charts de rock, né? Inclusive, foi eleito acho que foi o New York Times, não sei, um dos discos mais importantes do mundo naquele ano, né? Período 94, lá, né? Junto com Rage Against the Machine, junto com um monte de parecia Jam, também, né? Só que na Europa era visto como old music. Mas a gente então, tem assim, esse complexo, né? assim, tem que ir pra fora pra poder voltar, né? Voltou diferente essa história, pra poder ser valorizado. Inclusive, mas eu acho que é a loucura, Gugu. Mas assim, não é loucura, Gabo, assim, como, né? Na Europa é visto como old music, no coisa rock, e uma vez o Jorge do Peixe, né? O líder, né? Quando morreu, ele me disse, viu? Que ele era uma banda de hip hop. Mas a gente, uma banda de rap. Mas a gente tem assim, pode subir isso até uma dimensão nacional, mas a gente tem isso aqui no Ceará, né? Artistas maravilhosos que não têm um mesmo reconhecimento que tem lá fora. Precisa ir lá para fora para ter um reconhecimento, uma espécie de chancela, voltar. Aí volta. Seu caso, na cena de DJ, por exemplo, Opa, obrigado. e você ali aparece que você não viu, porque é um sentimento, né, de se ver, a gente passa
Por exemplo, hoje você tem lá, vai nas ruas de Nova York, tá lá. Tá Lua lá. de Castro. Ah, sim. Por causa do Bate-Coração? Bate coração. Ah, sei porque eu não quis mencionar isso pra não ficar uma coisa autorreferente, entendeu? Ah, tá. Porque a minha participação no Bate-Coração foi... Eu Foi. diria foi... O sucesso do filme Brilhante. tá muito ligado à minha Mas é muito louco isso, cara. Não, mas é é muito essa louco, coisa, né, cara? essa Por exemplo, é- como é que um filme, por exemplo, tirando do humor, como é que um filme, por exemplo, Bacurau, né? Eu gostaria de ver como é que, sei lá, um vietnamita vê um filme, por exemplo, como Bacurau, ou um norte-americano do ali, aquele meio oeste ali, né? Sabe? É muito diferente, né, cara? Dá essa curiosidade e também dá uma coisa que a gente fez no material do Cangaceiro, foi assistir o filme em outras línguas, né? E tem? Tem as legendas. Ah, Mas assim, entendi. a única dublagem que tem do Cangaceiro é em espanhol, Sim. né? E isso é um trabalho muito difícil, porque a gente precisa passar para quem vai traduzir qual é a intenção da piada, né? E a gente é arguído, né? Para poder entender O a cara piada. Então tu montar imagina isso em cearense, a gente participando de uma reunião onde tem uma cena que passa personagens assim, cheiro na pinta. Então eu tenho que traduzir Caramba, filosoficamente o que quer dizer cheiro na pinta para poder fazer sentido em francês, em espanhol e tal, né? Então, Aí, e como aí é que você tem- fez? Qual foi a analogia que você usou pra... é um carinho delicado que se faz numa criança que nasce pretensamente homem. Rapaz, que essa... pariu. Meu A gente irmão. usava esse tipo Tá. de Como coisa, é que é isso né? em francês? Imagina. Não sei, menor, cara, não sei como é que Cherolho Piru. Cara, que loucura, bicho. Em inglês também, né? Você falou, não foi? É porque faz sentido, né, cara? Precisa É. traduzir a intenção que tem tá que ali, né? traduzir, era cheiro na pinta, É. era carrinho de leite. Ah, mas leite car, não? Leite. Como leite car. Le- Leite car, milk car. Milk car. Milk car. Carmil. Leite, cara. Milk car. Milk car, né? Milk car. É o translate. Gente, meu Deus Cara, do céu. muito É. louco. Agora tem... Nunca tem- tinha parado pra pensar nisso, né? Esse monte de produção de humor, né? Que a gente tá falando aqui, Halder e tal, que começou com Cine Hollywood, né? Trapalhões, né? Não, tô falando com a Xuxa, não. da turma aqui do Entendi. Ceará. O primeiro foi Cine Hollywood, depois foi... O primeiro desse de humor, dessa linha do humor o mesmo. Cine assim. Hollywood. Que foi, aí que foi veio- legendado. Ele foi o primeiro, foi né? o primeiro. Aí veio o Shaolin, Shaolin do Shaolin do Sertão. Sertão. Shaolin do Sertão. Aí depois veio novamente Cine Cine Hollywood. 2. Eu acho que aí veio a série, eu posso estar completamente Tá. equivocado, né? E veio a... A gente sempre tá aqui, né? deixa eu ver mais aqui. Veio o Cine Hollywood, Shaolin, O Bem-vindo que chama. o Bem-vinda, Bem-vinda. Bem-vinda que Xaramubim. Né? Bate-coração. Não, de humor. Ah, de humor, de humor. O Bate-Coração tem humor, mas não é esse não é humor esse. que tem uma outra linha de humor. Aí é o Cangaceiro, e agora vem o Halder lançando com a Paris, que é o SIC. Companhia de Investigação Cearense. É um James Bond. Que é outra... Um James Bond. É Que um outro modo, né? cearense. de- Humor. Por isso É que humor eu barra gostava ação, né? da Paris, né? Entendi. Não teve um também que era do bode, que era que o Edmilson vai pra São Paulo, atrás do... Aí o Falcão mas é o esse vilão. Não é um filme cearense. Ele já é uma produção de encomenda, né? Quem é a Qual que direção. é essa? tá. Não sei não, qual Que é esse? o... Não, teve os Passos também, que é de Teve encomenda. os passos. entendi. E teve esse do bode. Agora, cara, Rapaz, esse do que bode. é a Covid, Agora né, cara? bode. É Agora o melô do bode, não? Não, que é a Melô Covid. do bode, o não. pessoal pesquisa Esse bode aí, dá bode. universitários. Por favor, alunos do Glauber. Esse bode Mas dá é- bode. mas esse vou então lembrar, foi vou lembrar, encomenda. porque é um Tá. Covid, né? Mas Mas esse esse é foi encomenda, encomenda, tá. mas é um projeto de Milce Halder. Tá. Aí os passos foi encomenda também? Os Passos foi encomenda. Tá. Né? Os Da Passos Globo? foi da... Não. Não, da Downtown. 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 Aí chamaram Tiveram o Halder. dois, né? Foi um e o dois, né? Mas o 2, o Halder não participou. Entendi. Como é que começou essa parceria, tu e o Halder? Cara, a gente, no começo, lá em 93 e tudo, o Halder, ele... O negócio do Halder era taekwondo, tinha uma academia e viajou para os Estados Unidos e trabalhou
com dublês, né, em lutas marciais, e os dublês chamaram tanto o Halder como o Edmilson para poder trabalhar nos filmes, né, fazendo uma figuração de dublê, e isso encantou, né, o Halder. Eu já estava fazendo cinema, já estava trabalhando com audiovisual. Na época, a minha esposa trabalhava com a esposa dele numa agência de turismo, e as duas comentaram e as duas fizeram a aproximação da gente. E o Halder tinha um projeto, que era no momento das leis de incentivo, que tinha um projeto que era o Sunland, que era um filme de lutas marciais, o primeiro filme de lutas marciais rodado aqui no Ceará, com uma coprodução também, trazendo atores americanos para cá. E aí ele coloca esse projeto na lei de incentivo à cultura, consegue captar também e vai rodar esse filme, inclusive aqui, Beach Park. Beach Park? Ele roda esse filme aqui, no Porto das Dunas. Esse filme aconteceu? Aconteceu, o Sunland aconteceu. Então esse é o primeiro longa dele. E a partir desse momento a gente ficou conversando, viramos amigos, né? Corremos muito assim para conseguir desenvolvimento de políticas audiovisuais aqui, como Bureau de Cinema e tudo. E a gente começou a trocar essas coisas de projeto. Foi quando surgiu o Bezerra de Menezes, né? O Halder estava fazendo uma produção com o Gerson Sanginito, que é um parceiro também, que é um brasileiro que mora em Los Angeles. Ele foi fazer um filme que foi distribuído pela Lion Gates, que se chama The Morgue, que aqui virou Cadáveres 2, mas não existia o 1. Era só um filme para DVD. Né? Então, Halder foi para lá e quando ele retornou, a gente estava com o projeto do Bezerra de Menezes e eu chamei o Halder para produzir o Bezerra de Menezes. Aí Bezerra qual é o ano? O Bezerra... Eita... isso é ano 2000. Liga da IDBM, assim. IBM mesmo. Aí o Bezerra, e depois do Bezerra veio As Mães de Chico Xavier. O que foi muito legal, porque quando a gente conseguiu encabeçar o Bezerra, a gente fez uma coisa que não tinha acontecido ainda no cinema cearense e, de uma certa forma, no cinema nordestino. Era fazer com que esse filme circulasse no Brasil, rompesse essa coisa das distribuidoras nacionais e tudo. Então, foi um filme distribuído pela Fox. É um filme de baixo custo, que tem um BO, que tem os seus problemas de baixo custo, né? Espírita, então, mas tinha um mercado e apoiado pela Fox. Né? E o filme foi distribuído nesse sentido. Então, a gente começou a fazer contato com as distribuidoras. Quando veio o outro projeto, que foi As Mães de Chico Xavier, o Halder estava com um projeto do Cine Hollywood, estava tentando executar esse projeto, não conseguia. Fui pro BO umas 3 vezes e ele já estava para desistir dessa história de cinema. E quando a gente fez As Mães de Chico Xavier, a gente conseguiu aproximação com o Bruno Weiner da Downtown. E aí o que acontece? O Halder ganha o BO e apresenta o projeto do Cine Hollywood pro Bruno Weiner, que teve uma grande visão. O Bruno ficou meio receoso como trabalhar esse conteúdo, né? Mas apostou e distribuiu o Cine Hollywood. E aí abriu as portas aí. Olha aí, viu? Rapaz, como é que cara, às vezes é um projeto, né, cara? É uma assim, coisa. Uma coisa é uma porta, né? Uma porta que se abre. A gente tentando depois até se agora, fecha. assim. Não, mas. Rapaz, já bateu umas 15 portas já aí. Calma, cara. Pô, mas 20K, calma. Tu é cara, doido, cara. Já estamos aqui, rapidinho pô. aqui. Estamos aqui com o Glauber, estamos em São Geraldo. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Pô, é legal, hein, cara? Pô, bacana isso. Né? Com quem As Mães de Chico Xavier, quem é que tá no projeto? De ator e atriz? Tá Vanessa Gerbelli, Nelson Xavier, Caio Blá, Gustavo Falcão. Pô, também só. Ah, Nelson Xavier é perfeito, né? Ele faz o perfeito. Nelson o Daniel Dias, né? Então, o Nelson foi sensacional, assim. Com o Nelson foi muito engraçado. O Nelson, porque eu tinha uma ideia de que o Nelson já tinha feito o Chico Xavier na televisão. Né? Isso estava na tua... Tava na minha mente aqui, né? E não fez. E não fez. E quando saiu o projeto das Mães de Chico Xavier, que a gente estava trabalhando, havia um outro projeto, que era do Daniel Filho, que era A Vida de Chico Xavier, que estava trabalhando em paralelo. Mas só que esse correu mais rápido. E ele chama o Nelson. E era o mesmo período? Hein? Era o mesmo período? Era o mesmo período. Não, aí ele chama o Nelson. Aí a gente segurou um pouquinho o projeto, né? Até mesmo pelo andamento, é muito mais lento mesmo nesse caso, assim, não é uma indústria, uma empresa que está correndo com isso. E aí a gente vai montar As Mães de Chico Xavier e chama o Nelson, com a preocupação de... O Nelson já tinha feito o Chico Xavier na TV e tinha feito
no filme do Daniel. E assim, ele vai aceitar fazer o terceiro? E aí a gente foi a história de ir pro Rio conversar com ele. E eu disse isso, cara, você fez o filme, você fez o Chico Xavier na Globo, tem que ser você, Nelson. Porque ele tava com essa preocupação, eu já fiz o Nelson, eu já fiz o Chico Xavier no Daniel. Eu disse, não, mas você fez na Globo, cara, que tem você que tem que fazer o Chico Xavier. Eu disse, eu nunca fiz o Chico Xavier na Globo. Cara, pois a minha imagem é você. Caramba. Aí ele veio e Ele disse que fez. eu vi uma entrevista deles que ele, tipo, mudou a vida deles, que ele ficou muito emocionado em fazer, né? Sim, foi bem profundo, assim, ele tava passando, né, a questão do problema dele de saúde ali, tava ali já revelado para ele naquele momento, então foi muito interessante. Ele não é E espírita, ele não era espírita, ele não... Acho que não, né? Não, eu acho assim, de seguir a religião, não, né, na época ele tava com a Via Negromonte, que tinha uma ligação maior com a espiritualidade, eu acho que isso também influenciou muito nas decisões, mas ele não era espírita, né, o Nelson é historicamente ali comunista e tudo. Mas mudou, assim, eu acho que virou esse ser, essa pessoa espiritualizada, talvez não somente pelo filme, mas também pela característica dele, né, enquanto ser humano e tudo, né, um artista maravilhoso. Fantástico. Assim, Galbinho, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente vinha até conversando no carro, né? Hoje, o aparecimento aí de Netflix, HBO, Amazon Prime, abriu um leque de oportunidades, inclusive vários atores e atrizes que a gente entrevistou estão todos envolvidos em algum projeto. Não tem ninguém mais na Globo e todos no né, streaming, né? Vocês já têm um caminho para chegar nesses streamings assim, né? Mas assim, o que é decisivo, o que interessa para eles? Né? Qual é o papo com esse pessoal? Tipo assim, interessa, eles são ousados e não, vamos apostar nisso aqui ou vamos pegar aquilo que já está ganhando? Qual é a... Assim, né? Esse território assim, do entretenimento é muito complicado quando você vai pegar uma coisa com conteúdo criativo e transformar isso em produto e tratar um produto como se fosse qualquer outro produto. Um refrigerante, uma coisa assim. Então, eles têm um costume de apostar naquela primeira experiência que deu certo, feita por alguém. Então, se eu foi lançado, alguém teve coragem de lançar um primeiro filme de humor, teve coragem de lançar o Cine Hollywood e isso deu certo, então vamos tudo que tiver nesse caminho vai e vai até onde isso se esgotar. Isso foi com filme espírita, isso é com humor, é com filme policial e tudo. Então, geralmente eles seguem essa cartilha, né? Agora, obviamente em cima disso pesa uma ideia criativa, original, com um elenco também que possa ter esse potencial de venda comercial. E para isso é importante ter também pessoas conhecidas. As pessoas conhecidas, a capacidade de realizar, o valor desse investimento. Então também eles ficam avaliando aquilo que eles podem lançar e ter um resultado. Agora, hoje, cara, eles fazem assim, por exemplo, alguns, né? Não todas. A Netflix pelo menos faz e no Cangaceiro ela seguiu esse caminho, né? Então ele pegou temas, cangaceiro, humor, Edmilson Filho, e jogou isso numa pesquisa na web. Ah, entendi. Então isso gerou algoritmo. Sim. Né? Quantidade. Então, assim, o tema cangaço foi altíssimo. A figura do Edmilson foi altíssima. O humor também foi altíssimo. Então, isso presumidamente colocou, esse projeto faz sucesso. Então, é meio que acertar nisso. Outros streams não fazem isso, né? E às vezes muda quem é que está nessa ponta de seleção e venda, né? Que são executivos que têm nessas empresas uma rotatividade. Então você pode ter um determinado momento um grupo que vai olhar para o teu projeto e vai dizer, não sei o que. E de repente mudou, olhou, opa, isso aqui me interessa, tem alguma coisa aqui. Então a gente se depara muito com isso, assim, de ter um projeto, oferece esse projeto para uma distribuidora, para um streaming, é negado, espera um pouquinho, manda para outro, opa, queremos. Né? Então tem esse jogo. Mas para quem tá oferecendo, tem que saber muito como vender isso comercialmente. Né? E às vezes a gente tem um projeto tão autoral que é difícil. Aí segue um outro caminho. O outro caminho é tornar esse projeto um evento. Então você vai para a lei de incentivo, né? Por exemplo, como o Bacurau, do Kleber. Né? Você consegue um recurso, vai para a lei de incentivo, vou fazer o circuito festivais, vou ganhar uma mídia gratuita nisso daqui,
no período deu uma polêmica, então agora isso interessa às distribuidoras. A distribuidora vai lá, negocia, vamos distribuir seu filme. E aí coloca o filme no cinema, isso é um grande sucesso, porque o filme ganhou... E aí vai para as plataformas E também, aí né? entrou no mercado, o filme foi capturado pelo mercado. Então esse movimento também acontece, né? Ah, ok. O caso clássico foi o Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite, não que fosse uma estratégia, isso não é colocado, mas o fato que ocorreu... O filme ter vazado, né? O filme ter vazado fez o filme gerar uma quantidade de público maravilhosa, assim, de ter o sucesso. Né? De Eu nem ver... me lembrava disso, é verdade, né? O filme vazou, Foi pirateado, né? Foi pirateado. Alguém pegou o filme, fez DVD e tacou o pau a vender. E a DVD. indústria do cinema, ela mudou Assustadoramente. com o advento da internet, né? Que eu lembro, né? O pessoal vendendo na praia, os DVD. Aí, Acabou-se, né? acabou. Rapaz, foi a primeira vez que eu vi a indústria acabar com a pirataria, foi aí. Foi o streaming acabando com os, total, vendedores né? E de é um caminho DVD. sem volta, né, Gabo, agora? Eles estão hoje, assim, tentando saber o que investir enquanto conteúdo, né? Eu acho que a gente tem uma oferta imensa, assim, de streams. Eles precisam colocar muito conteúdo e não Eles tem, precisam de projeto, precisam, né? mas E não tem, Glauber. cara, Se tem você muita juntar gente Paramount, Netflix, HBO, Globoplay, não Pra tem dar oferta conta, para essa turma toda? Tem, não, Alexandre, para dar conta, assim, de toda semana ter uma quantidade de filmes que eles podem estar lançando toda semana, eles não tem. Tem dinheiro na mesa. Agora, então. tem muita gente fazendo. E eles têm medo de arriscar, pegar esses filmes que porque estão o ali. velho Porque eles ficam nesse jogo, assim, dilema, eu né? tenho que investir naquilo que vai me dar resultado. Uhum. Mas quais são os filmes que vão dar resultado? Aí é uma grande interrogação para eles. Mas quando vem tipo um fenômeno La Casa de Papel, isso acaba influenciando meio que também que não era, né? não era. La Casa de Foi Papel. porque alguém acreditou que seria, né? Não, mas tudo é assim, né? Não? Na vida? Uai. Sim, Não. não. Mas, não, Não existe isso aqui. Eu vou Não. fazer. Opa, deu certo. Não, mas eu tô dizendo que, né? Ou seja, ousar lutar é ousar vencer, né? Sim. Os Por isso, ousados isso, são, acabam, são, né? Alguém apostou num La Casa de Papel e aí, Sim. tu tá entendendo? Pois é, aí cria uma barriga de audiências gigante que faz o mercado correr para aquele tipo Aquele de, nicho ali de gênero, de ação investigação. com que o Sim. bandido é o herói. Sim, aí eles direcionam, começam a olhar esse tipo de projeto. Alguns vão colocar no algoritmo, por conta da La Casa de Papel. Então, Uhum. E eles vão buscar projetos assim. Black Mirror, né? O Black Mirror, Black Mirror. que se mantém, né? Até Não hoje. tem um mantém. boom, mas Agora é se de terror, mantém, né? não sei Mudou o que e de... tal. Ele oscila, né? Ele oscila, né? Mas, enfim. Mas agora são filmes fantásticos, né? De seres fantásticos, monstros, bruxas e tal. Então, Olha, quem sabe a gente não chega nos a ETs. gente consegue ver isso aí. Tá aí. O Vamos Halder, fomentar Vou esse precisar mercado. de você. Vou precisar de o você. Halder já fez Araquê. O irmão dele, Tibico Brasil, fez o Labirinto, né? Tem pano pra manga aí. Como é que foi a área O aqui? James Cameron veio fazer. Esse aqui é o problema. O problema é Problema esse. o quê? O James Cameron é o James problema? Cameron, que não é o James Cameron. O James Cameron, não, desculpa, James. O Jamie Foxx, que não é o Jamie Foxx que você tá pensando, o diretor, ele se especializou em documentários de ufologia. Extraterrestre. E já bateu aqui e fez o do caso Varginha, né? O Varginha Certo. Case. Entendeu? E aí, Certo. não, ou seja, a gente não faz, os gringos vêm, faz e vende pra gente. Entendeu? Tá. E não tem pra ver no Brasil. Não tem. Se quiser pra ver no Brasil, Não vê. não, nem no porque ele tava no Apple TV, né? Apple TV, mas ele tava no começo, né? Na faixa etária de agora, acho que ele tá Agora liberado. tá mais Mas no não. começo você não conseguia ver pelo negócio de país, né? Não tem negócio de país. Tem. Então, São muitos né? países. Às vezes agora você já pode ver, mas só pelo Apple TV, entendeu? É o James Fox. Eu falei James, Certo. entendeu? Mas tem aí, ó, Operação Amigo tá Prato. achando ruim que o rapaz veio aqui e fez o filme de Varginha. Não, tô falando que ainda vem um gringo pegar os nossos casos, contar pra gente, sendo a Uma gente coisa que a gente sabe. que a gente podia fazer. Entendeu? Certo. Tem aí Operação Prato, o caso Janiel, que a gente até falou que o senhor Não, mas, abordava. por exemplo, A primeira o- apossentadoria por abdução é aqui do Ceará. Exatamente, tá aí. Foi o da área Q, né? O da área Foi o da Q. área Q. Foi do... Qual é o nome dele? O Do seu... Halder.
Ah, Não, macho. Não, o Gerson. não, o o Barroso, nome- Barroso. Pois é, exatamente. e o Barroso. O Barroso, coitado. O Barroso e o Jumento, né? Que ninguém fala do Jumento. Mas tem o É, Jumento. morreu o Jumento. O Jumento morreu. Morreu, né? Não o Barroso, o Jumento. Não, o né? Jumento do seu Barroso morreu. Mas né? é isso, né? Cara. Como é que foi a área que eu fui vendo no cinema, 2000 e pouquinho, Você né? não tá envolvido não, Maraquê. Não, o Araquê, assim, como teve na época, a gente fazia aquela parceria com a Estação da Luz, né? Então havia a produção executiva. Eu tava também na produção executiva do Araquê. Ah, tu tava na Tá. posição Mas o Araquê é um filme dirigido pelos Gesso, Sanginito, e a produção mesmo, de fato, é do Halder. Ah, tá. Né? Então, A foi produção do Halder, a produção do direção Halder, de a quem direção é? do Gesso Sanginito. Tá. Rapaz, Que é carioca. o que faz o produtor executivo mesmo no cinema? Eu O sempre produtor vejo executivo é o fulano que de faz a tal. articulação com as distribuidoras, que vê essa questão dos recursos, a administração, como é que tá o Importantíssimo, né, o filme, produtor vender o executivo. filme, acompanhar essa parte mais administrativa do filme. Fica com o Excel, né? Fica com o Excel na mão, tabelinha ali, É olhando, importante, o produtor contrato, executivo. fica olhando também. É, as produtor plataformas, executivo é né? importante. Aí receita também, captação de receita, patrocínio, essas coisas? Pode também, e até Tá. lá, dependendo. Produtor executivo, geralmente, assim, é quem coloca o produtor executivo é o dono do filme. Tá, É. entendi. É o fraco produtor Que tem executivo. os direitos Tá, a patrimoniais. gente e pode tal. ser produtor executivo daquela parada lá. Tu é doido, Quer não? tu tem cacife pra ser produtor executivo daquela parada lá? Não, pô, vamos conversar depois do programa? É aquela parada que eu tô Eu tenho que pensando? ficar depois do programa? Não. Galvinho, eu queria mudar de assunto aqui, vou fazer igual o Porchat, pra você vai contar uma história agora. Você vai contar uma história agora. Minha Nossa O Senhora. Alexandre nem sabe o que é. Oh, mas meu Deus tu do já céu. sabe que Ei, Ah. é a história do cu em Portugal. Oh, minha Nossa Senhora, cara, tem certeza disso, cara? rapaz, agora eu quero saber. História do cu em Portugal. É, E teve cara, essa eu história? eu sou uma pessoa que eu chamo algumas experiências de vida inusitadas, assim. Você E atrai. principalmente, eu sou um imã, principalmente por eu também trabalhar com cinema, ter o nome Glauber Filho, pessoa Glauber Rocha, não sei o quê. Eu passo por várias situações. Mas essa em Portugal, fiz o mestrado, doutorado em Portugal, fiquei um tempo e conheci muitas pessoas e tal, e fui convidado para um jantar. Né? Certo. Um jantar de família e tudo. E em Portugal, alguns nomes não significam O que a a gente mesma acha, né? coisa que aqui, né? Então, em Portugal, por exemplo, qualquer coisa que se refere ao final, a uma espécie assim, um traseiro, né? O final das coisas se chama cu. Ah, é? O pessoal chama É. o cu. Ah, tá. É o cu da mesa, Tá. o cu de não sei quem, né? Cu. E puto é menino, por exemplo, né? Tá. E eu fui para esse jantar, graças a Deus, assim, as minhas duas colegas cearenses que estavam lá, haviam sido convidadas, não foram. Então, fui só eu, Tá. né, respeitosamente. E o dono da casa fez uma vitela com 2 pontas. Tô. Uma super vitela. Então, estava sentado numa mesa parecida com essa. Ele sentado aqui desse lado. Aqui do lado dele a esposa, o filho, a filha, a vizinha, o filho da vizinha e eu. Né? Tá. E aqui eu super educado, tal, desconcentrado, porque também eu viajo, tem hora que dá uma Desconecta. desconectada. Aí eu tô aqui assim e quando ele coloca a vitela e senta, vamos comer, o filho adolescente diz assim: "Pai, eu quero o cu". Eu tava aqui, levantei a vista, olhei pro menino, eu não acredito que esse menino falou um negócio desse aqui nessa mesa, desse jeito, o que é isso, né? Não tinha... Aí ele olhou delicadamente, porque tem uma coisa em Portugal que é essa relação delicada com as pessoas. Aí ele olhou pro menino assim: "Seu puto, você comeu o cu ontem". Eu digo: "Como assim, cara?" Aí a filha assim: "Pai, se ele não puder te comer o cu, quem vai comer o cu sou eu". "Não, você não vai comer o cu". Aí eu comecei a ficar preocupado nessa mesa, né? Eu digo: "Meu Deus do céu, o que é isso agora?" Aí o pai assim: "Quem tem direito ao cu são as visitas". Eu digo: "Pronto". Aí começou uma arguição de cu. Aí ele chegou assim pra vizinha: "Queres cu?" A vizinha: não quero cu". Aí passou pra... "Quero cu?" Não, aí passou: "Quero cu". Aí chegou pra mim: "Glauber, queres cu?" Aí eu digo: "Pronto, agora lascou". Aí eu disse: "Não, pode dar o cu pro seu filho, que não tem problema nenhum".
tal. E aí passando por uma situação dessa, assim, e por dentro com a vontade de rir, Alexandre, assim, eu me segurava assim, cara, pelo amor de Deus, se as minhas amigas tivessem, não tinha Não ia dar pra segurar. Não dava, não havia mais vitela, acabava tudo ali. Porque Acabava o jantar. Porque é uma situação cearenseis demais, assim, né? É muito. Você queria ter dito o quê em cearenseis? Homem, dê logo pra esse menino que tá viciadinho. Dê logo culpa esse homem, pra esse menino. Mas é impressionante, né? Como é que é? Portugal sendo Portugal. Portugal sendo Portugal. Eu gosto. Você é confundido com o homem do coco? Como é que é a história do coco? Ah, cara, eu sou super confundido, né? Assim, Glauber Rocha, por exemplo, meus alunos aqui provavelmente, são 8 semestres, provavelmente no 6º semestre, eles deixaram de colocar o nome na prova como um professor Glauber Rocha. Eu tenho que avisar toda vez que coloco, eu não sou o Glauber Rocha. Né? Glauber Rocha é do Cinema Novo, já morreu. E eu também não sou filho do Glauber Rocha, que isso é uma outra confusão. Porque quando eu digo que eu não sou Glauber Rocha, então eu tenho que dizer logo depois que eu também não sou filho de Glauber Rocha. Mas então eu sou confundido com isso, como eu sou confundido com o colega Tibico Brasil, como eu já fui confundido com o Paulinho do Roupa Nova, dei até autógrafo, Paulinho Vixe, do Roupa Nova, foi. Fantástico. Eu dei autógrafo, tava com óculos, jaqueta, na época eu tive que dar autógrafo pro Paulinho do Roupa Nova. Fantástico. Hein? O Agassi ainda não, O assim, Agassi. nesse sentido, é só uma comparação, nem o Guardiola. Caralho, o Agassi é. Né? E o Stanley Tucci, eu sou parecido menos comigo. Mas essa do Ronde dos Cocos foi... Eu tava com a Dani, minha esposa, a gente foi assistir um filme do Selton Mello no cinema, a última sessão, e quando eu saio pra gente comer alguma coisa, eu vejo um casal com cara de ex-aluno, né? Porque quando você é professor, você encontra ex-aluno, a pessoa diz assim, professor! E a gente não sabe quem é. O nome vai saber, Aí a gente tem que perguntar, rapaz, por quanto tempo? Como é que tá lá? E você pergunta, como é que tá lá? É pra dar pista, vai descobrir. E aquela pessoa que você andava com ela? Aí ela vai dizer o nome. Opa, então é fulano, né? A gente consegue descobrir. Aí esse cara vem, abre os braços. Rapaz, eu não acredito. Aí a Dani, quem é? Eu digo, deve ser ex-aluno. Ele tava com a namorada dele. Aí eu digo, rapaz, ele deu um abraço no cara. Aí ele... E eu disse, como é que eu apresento a Dani, né? Aí a Dani, muito esperta, já se apresenta. Ó, Daniela, não sei o que. Aí ele, meu amor, ele me puxa assim, bota o braço. Aí olha pra namorada dele, esse aqui é o Rony dos Cocos. Aí eu incorporo o Rony dos Cocos, porque eu fiz filme espírita, a mediunidade é boa, eu incorporei o Rony dos Cocos. Oi, minha joia, como é que tá? A Dani já vai pra trás, olha pra mim e faz, não, pelo amor de Deus. Aí eu balanço a cabeça só pra ela, vou sim. Ela já foi saindo. Aí ele, Rony, rapaz, quanto tempo? Eu digo, pois é, fulano, não faz tempo que eu também não te vejo, cara, não sei o que mais lá. Rony, aconteceu um problema. Eu digo, imaginei. Eu não fiz o pedido. Eu digo, pois é, cara, eu vi lá. Eu digo, rapaz, cadê o fulano? Perguntei lá ao pessoal, não fez o pedido, o que foi acontecer? Ligou, disse nada. Ele disse, não ligou não sei o que tal. Aí eu, o que foi que houve? Ele, rapaz, foi problema, não sei o que, financeiro e tal. Eu disse, rapaz, não ligue não, tá? Você sabe que a gente é parceiro. Aí ele tava assim. Aí eu digo, vou fazer outra remessa, tá? Aí ele, se eu pedir, você manda? Eu digo, rapaz, Rony, na hora. Fulano, na hora, eu mando pra você. Então, eu vou fazer outro pedido. Posso? Pode, cara. Sabe que a gente é parceiro, não tem problema não. Cara, tu é muito gente boa. Mas beleza, não sei o que tal. Aí eu já tava mentindo demais. Essa hora, a Dani já tava distante. Ela tava tendo uma crise de riso, que ela se abaixava. Que foi a minha saída que eu disse pra ele. Gente, eu tenho que ir embora, minha esposa não tá passando muito bem ali e tal. Eu disse que ele, não, beleza. Aí eu saí. Falei, ô, minha joia, tudo bom? Não sei o que. Aí eu saí. Quando eu fui saindo, deu 3 passos assim. Aí ele, Rony. Aí eu digo, lascou. Aí eu virei, diga. Aí ele, Rony, se eu pedir, você tem certeza que você entrega esses cocos? Eu digo, não me chama o Rony dos Cocos se esses cocos não chegarem. Sensacional, Gabi. É nesse nível, cara. Você é um ator, viu? Você, além de diretor, roteirista, é um ator, viu, cara? Passo por isso. E a presença de espírito, né, que é, né? Agora, tu sabe que cara, isso aí, novidade, viu? Isso aí, Bia. Rapaz, eu sou capaz de esquecer o nome das pessoas, mas, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu estar conversando, tipo assim, não era o Alexandre, claro, que esse aí eu estar conversando aqui com um cara, uma pessoa, chegar uma outra pessoa e eu não saber nem o nome da pessoa que eu tava conversando e nem a pessoa que tá chegando. E aí, só que eles não se conheciam. E aí a pessoa chegava, aí eu dizia assim, aí, cara, tudo bom? Meu chapa, viu? Aí,
Não, aí o cara saca, né? Não, é fulano de tal, tal. Aconteceu isso horrível. agora lá no Juazeiro. Eu tava no Juazeiro, um amigo meu que vende vinil. Guga! Eu falei, caramba, e aí, cara? Tudo bom? Tanto tempo, né, bicho? Aí eu cheguei pra mim, como é o nome das coisas? Mas tem uma saída, Google, pra isso, assim, cara. Você chega numa situação dessa, aí você assim... Aí, tudo bem, você já se conhece, né? Então, pronto, continua. Aí eles são obrigados a se apresentar, aí a gente já sabe, né? Aí tu descobre... pode Diz crer. assim, você já se conhece, né? Então, Pronto, Google usa esse aí, artifício que é... caralho. O que já aconteceu é Mas é horrível, eu passo por isso também, cara. de eu chegar com alguém, aí você percebe no olhar da pessoa, a pessoa tentando lembrar o teu nome, né? Que ele fica olhando assim profundamente pro teu olho, tipo, tentando, rapaz, como eu- se a gente, né? Aí você vê que o cara não tá lembrando o teu nome, mas tá aqui conversando contigo. Aí eu meto logo uma história. Rapaz, encontrei um amigo meu e falou, rapaz, Alexandre, vai lá não sei aonde, pra não sei o que. Aí o cara, Cara, é mala, hein? É mala. Aí depois o cara, ele vai associar, cara, é o Alexandre não sei da onde. Mas já aconteceu contigo, assim, de você chegar perto de uma pessoa achando que é uma, Já. você conversar com ela e no meio da conversa tu entender que tu não conhece aquela pessoa? Não, isso aí não. Já aconteceu contigo? Já, não. claro. Como é que foi essa história aí? Não, eu falei, "Ei, rapaz, tudo bem?" Aí, ainda bem que é só nesse rapaz, eu não desenvolvo mais, não consigo. E aí ele, opa, tudo bem. Então tá, cara, tá ótimo, tá massa. Aí saiu, não era a pessoa, bicho. Falou, Isso não. pra míope é mais fácil, né? Assim, sem Tu não entrou em nenhum assunto, tu sacou não, também não que... entrei, tava Não, já na aconteceu coisa, comigo, já assim, cara, aconteceu é comigo. horrível. De achar que era uma horrível. pessoa, até cumprimentar. É. E aí, cara? Aí Não, você vê sou que o cara não lançado. vem empolgado, cara. Eu tenho uma coisa que eu sou muito lesado pra vida, né? Eu sou também. pisciano com peixes e aí tem... Eu também sou... Por isso que eu acho que eu atraio essa... Eu não tenho memória pra nomes. Eu tenho memória pra... Eu tenho fotogenia, né? Eu lembro do rosto das pessoas, mas o nome... Cara, Fotogenia é... não é fotogenia, não? Não, tô Fotogenia querendo não é saber. isso, não. De quê? Tu tá vendo que seus alunos não estão... É fotogenia? De quê? Seus Primeiro alunos ninguém não respondeu estão de quê? ligados no programa. Alexandre, cara, só fazer aqui uma coisa importante. Cara, tô com sede. Quer ir no ó. banheiro? Não, tô com sede. Tá com sede? Amigão. Ô, Não diga mais nada. peraí, deixa eu pegar aqui meu... Cadê os copinhos aí, por favor, Juan? Deixa eu pegar aqui meu... Traz aquele copinho baixinho, que aquele é bom. Esse aí Por mesmo. favor, Traz produção, 3, só meu traz 2. abridor, que eu ganhei lá em Juazeiro do Norte. Rapaz, acho que tem gelado aqui, mais gelado, não tem? Muito obrigado. Vou providenciar pra vocês, viu? Um desse. Glauber, eu não vou perguntar se você conhece, porque claro que você conhece, né, parceiro? Conheço, que é Já fez alguma maravilhoso. coisa lá em Juazeiro do Norte, Me documentário, dá alguma um coisa assim, descartável não? também. Juazeiro, não. Não. Cara, fiz. Fez? Fiz, Que? Juazeiro. Padre cara, eu fiz- Cícero. Foi bem um documentário, Litografia. foi um material muito legal que foi para o aniversário do Patativa do Assaré. Ah, Eu fui com o Gilmar de Carvalho para Assaré Vixe, massa. e a gente foi Joia, filmar garoto. a Patativa. Muito Você legal. conheceu o Patativa? Conheci Patativa. Uau. Patativa da Saré. Patativa. Tem esse material, Bruno? Tem esse material, tá em VHS, assim, e a ideia, como era o aniversário, isso ia acontecer no antigo centro de convenções, esse aniversário, e eram 3 telas, uma tela ficava passando imagens do Patativa, né, em 2 telas, e a outra era uma transmissão ao vivo do Patativa em Assaré para poder falar nesse evento. E essa imagem que eu fui filmar foi uma coisa que era para ser um documentário, mas aí eu fiz uma loucura, assim, né? Porque como tinha essa questão de palco, a experiência desse documentário foi no momento que eu cheguei a ligar essa câmera e ficar acompanhando o Patativa até ele dormir. A gente passou um dia. Então, assim, Caramba. Uau. Patativa entrou para dormir no quarto, ficou aqui no quarto. Desliguei, esperei ele acordar e fiquei seguindo ele com a câmera no cotidiano dele, né? Então isso foi exibido, foi depois editado e foi exibido esse cotidiano dele em Assaré. Tu não vai digitalizar não esse material? Tenho que digitalizar, tem muita coisa, tô com... Rapaz. Cara, tem um material assim, VHS. Cara, pois é. sobre Aí, VHS. como é que tu Digitaliza. conserva isso, hein, cara? Tu tem algum cuidado especial pra Brinde. conservar? Vamos lá, opa. Opa, brinde de Maravilha. São Geraldo aqui, amigão. São Geraldo, patrocinador oficial do Agora Pode, hein? São Geraldo que você encontra Geladinho. em todo o Maravilhoso. Nordeste. Chegou em Recife. Tá em Recife já. Tá em Recife? Vai lá em Recife, tem. Tá em Recife? Tá em Recife. Tá em São Paulo Nordeste também? inteiro. Onde é em São Paulo? Casa do Norte.
No Brás Você vai na Casa do Norte. Tem várias casas. Eu vou pedir do pro Norte. Thiago a lista. A lista. Ah, de onde tem? Em São Paulo? A gente tem uma audiência em São Paulo. Inclusive, eu fiz uma reunião, não vou dizer com quem, uma reunião online. Eu falei do case de São Geraldo, que patrocina. Eu falei para ele, estava explicando para a pessoa do marketing dessa empresa lá em São Paulo. A pessoa ficava em Jundiaí. E na reunião eu tava aqui falando, então você... É aquela? Aquela do coisa lá do coisa lá. Ela falou, pô, cara, agora deu vontade de provar esse São Geraldo. Tem aqui em São Paulo? Eu falei, na Casa do Norte, vai lá. A pessoa ficou querendo provar. Vou pegar com o Thiago a lista, que tem lá na Casa do Norte, eu sei que no Brás tem, e lá no Rio, na Feira de São Cristóvão, que é a Feira Luiz Gonzaga. Como fala uma coisa pra você, Glauber, você sabe que lá em São Paulo... Tem mais, cara? Porque você bota sempre... Só um pouquinho aqui. Certo. Lá, não tem aquela feira lá em São Paulo, a Benedito Calixto? Sei. A Benedito é ótima, né? É ótima. Bom demais, né, cara? A gente foi junto pra lá uma vez, não A foi? gente foi junto, né, cara, na Benedito. A Vanessa da Mata tava lá, né? Tava Comendo comendo pastel pastel lá, né? Peguei uma chuva uma vez lá na Benedito que eu achei que ia ser o segundo dilúvio bíblico. Rapaz, tem um cara lá que vende, não sei se você já viu, uns CDs, DVDs, e ele vende também um material meio raro. Ele tem uma gravação de Patativa do Assaré feita lá. Na Benedito Calixto? Na Benedito Calixto. mesmo, cara? O Benedito. O Patativa foi lá e declamou poemas pra ele lá. E ele gravou num gravador, aqueles gravadorzinhos de fita cassete. Sério? Tinha Mas- aquele microfonezinho, gravou lá. Olha Ele que contou massa. essa história pra mim. Rapaz, eu tenho uma gravação feita aqui na Benedito de um poeta popular chamado Patativa do Assaré, aqui no... Rapaz, são essas coisas assim, né, que tem que digitalizar esse material. Tem, não. Mas tá em VHS. Tá em VHS, Super VHS. A gente tem muita coisa, né? Porque esse período dos anos 80 e 90... né, e aí eu saí com meu pai, que não era Glauber Rocha, né, mas um médico louco por cinema. E a gente saía na cidade filmando. Né? E filmava muita coisa de documentário, por exemplo, a história do rádio. Rapaz, Depoimento do Manuelito cara, Eduardo, que a gente massa. tem esse material. Né? Tem muita coisa Bota aí. os alunos aí pra digitalizar, sabe? Não tem essa cadeira lá, não? Não Cadeira tem a de cadeira, mas tem que ter digitalização. os equipamentos para digitalizar, só tinha um. Bota aí. Tem muito material mesmo. A gente tá falando de que período aí que tu registrou? 80, De 80 pra cá. 80 pra cá. Caramba, É muita coisa. Rapaz, essas Aí coisas tem- não podem se perder, não. tá né? Eu guardado aí. tava vendo aí, né? O programa aí da Vênus Platinada, né? Eles fizeram o que seria o primeiro Fantástico, você viu isso? O que seria o primeiro Fantástico? É porque os rolos, né? As fitas de rolo se queimaram, né? Ah, se queimaram? Se queimaram-se todas no incêndio aí. Aí eles perderam os primeiros Fantásticos. Ah, é? Deixaram de ser fantásticos, né? Certo. Aí eles Podia foram perder esses últimos aí. Nossa, Não, pelo amor de Deus. um amigo tá tecendo críticas à Rede Globo, a toda poder. Não, tá sendo Não, críticas ao aí eles Fantástico. perderam os primeiros 6 meses de Fantástico. Certo. E aí eles foram pra Pra... estudar, né, como é que era, enfim, o Ah, foram roteiro. tipo refazer? Refazer, né, com personagens da época. Certo. Aí pegaram Cidinha Campos, né, Cidinha Campos, Cid Campos. né, que foi vereador e tal, apresentador, jornalista. Foi. Pegaram o filho do Chico Anísio, Sim. que não podia pegar pra próprio fazer o Chico Anísio, né, né? que o Chico Anísio fazia O Nísio. né? Pegaram um entrevistado da época, que hoje já é um senhor. Enfim, pegaram algumas pessoas aí, refizeram também Estão fazendo, né? Esse foi o primeiro episódio, né? Aí Tá. semana que vem, né, já vai ser... Tá entendendo? Entendi. Que é muito importante, né, cara? Você... Essa coisa Ah, do- sim, conservar esse acervo, né, cara? Conservar esse acervo, tem que né? ter. Assim. Agora, o problema é que muda a tecnologia, né? Tem que encontrar um equipamento para poder voltar, Pô, mas isso em- consegue. Por exemplo, rádio mesmo, que é a nossa praia aí, faz muitos anos, né? Rádio, assim, os equipamentos de áudio, pô, cara, eles mudaram demais. Demais. Porque as edições eram feitas nos anos 90 em fita de rolo, aqueles Akai, né? Sim, isso. Então você editava ali, né? Fazia marcava na caneta, Sim. aí você cortava e colava com a outra parte. Hoje tem os softwares, obviamente, para fazer isso, mas o amadurecimento tecnológico de equipamentos de estúdio passou por MD, passou por alguma CD, o os CD, cartuchos, algumas coisas né? que não tem mais, os cartuchos eram desde os anos 70, né? É.
Aí eles... Aí, Agora é tudo com a computer. agora é tudo software, assim. Você não... Computador. O locutor que faz rádio ao vivo hoje, ele não opera mais como ele operava nos anos 90, né? Exatamente. Que cada comercial, ou seja, cada arquivo do break comercial era um objeto que você tinha que pegar, era um cartucho, né? Hoje você programa aqui e deixa o computador fazer a programação toda. Várias fitas aqui no programa para encaixar. Ei, Glauber, tu acha que hoje rolaria assim um novo olhar, mas para ter um produto parecido com o Canal 100? Futebol no cinema, assim, uns takes. Tem, assim, né? A gente estava falando disso, né? Que é uma coisa louca da audiência, né? Até aí com o Google eu estava dizendo assim, será que o futebol ainda é uma paixão brasileira? Não sei se é mais como era, né? Eu acho que também na comunicação, nos meios, está tudo segmentado, né? As bolhas. Tá. Mas eu acho que funciona, assim, um material como o Canal 100, né? Como funciona também essa coisa de fazer documentários sobre futebol e de fazer ficções sobre futebol, né? São nichos permanentes, assim. Agora o Canal 100 é maravilhoso esse material. Tem umas coisas também, tem também umas coisas em VHS do Canal 100, né? Por incrível que pareça, consegui isso. Mas com certeza. Né? Porque hoje é um outro futebol, né? Hoje... tem uma outra tecnologia para você fazer aquelas captações ali, né? Você pode oferecer um conteúdo completamente diferente, mas dentro de um nicho que é futebol, que é um nicho, cara, uma penetração altíssima. Para ser contada, né? Existem muitas histórias ainda para serem contadas. Porque cinema é isso, né? Contar uma história, né? Ou não? Tô errado? Tá certo. Né? Então tem muitas histórias para serem contadas no futebol, né, cara? Inúmeras. Tem aí, por exemplo, aquele... Não é um documentário, né? É um documentário sobre aquele Kaiser, né? O Kaiser. O jogador que nunca jogou. Cara, aquele é fantástico. O Shampoo, cara, né? Tem um documentário do Shampoo. O Shampoo do Isso é um Ibis, documentário antigo, assim, que é... cara. Cara, quer ver uma coisa curiosa do futebol e o acesso é quase zero? É diálogos dentro do campo, cara. O que um jogador fala pro outro? Vai lá, cobre ali. Porra, não te falei pra tu ir lá. Cara, você desconhece totalmente, cara, o diálogo dentro Eu queria ver, cara, documentário sobre torcedores. Torcedores clássicos. Tem uma que inclusive produzi lá com o parceiro Rauda, que é o Loucos por Futebol, que é sobre Fortaleza. Tá no YouTube, isso aí dá pra gente assistir. Com foco em torcedores. Mas é documentário curta, só torcedor. Porque, cara, torcedor hoje com coisas impublicáveis, assim, né? não dá. O que tá lá... Porque, por exemplo, cara, eu, né, que frequentei estádios e tal, eu ficava louco pra conhecer aquelas tinha umas 3 tiazinhas que eram torcedoras símbolos do Atlético, eram 3 senhoras negras, né? Que eram da charanga? A própria charanga do Galo, aí tinha um cara que o apelido dele era Sempre, porque ele tava em tudo do Atlético, aí... Tem aqueles torcedores, assim, míticos, né? Os presidentes, né, cara, dos clubes. Não tem nada sobre isso, cara. Tem muito pouco. Presidente Vargas, antes da reforma... O PV, a torcida ficava ali pelo menos a 2 ou 3 metros do goleiro. Aí, cara. Né? Então era só um alambrado, uma grade que colocava. Isso tá no Loucos por Futebol. Então a torcida rival... fazia uma pesquisa sobre a vida do goleiro, saber se ele tava no Serasa, tá entendendo? Cara. Qual boleto que ele tá devendo, o que foi que aconteceu e tal. E quando começava o jogo, ficava a torcida atrás do goleiro contando tudo da vida do cara, para desconcentrar o cara. Botando pressão, né? Botando pressão. Então tem... as viagens, né, cara? As viagens que os caras fazem. Eu acompanho algumas coisas, eu vejo algumas coisas. E eu falei pro Glauber também, eu falei várias vezes pra ele. Por exemplo, cara, a gente não tem um documentário sobre o Jorge Ben, cara. Como é que não tem um documentário sobre o Jorge Ben? De música, bem... Música também é um outro... já tem 2 nichos aí, viu? Pra gente mandar uns projetos aí, viu? Quer fazer projeto. Não é verdade isso, cara? Sim, é verdade. Entendeu? Por exemplo, a gente estava até discutindo aqui, né, sobre o Emanuel Gurgel, né? Que foi o cara que mudou né, os parâmetros do forró. A estética do forró. Né? Lúcio Brasileiro, qual você foi agraciado. Tem... figuras assim que são personagens que dão documentários sensacionais, né? Sim. O diabo é fazer vender o bicho, né? Mas isso aí é outra história, né? Não, mas tem um produtor executivo. Tem espaço. Mas não para vender como se fosse um... Aí eu queria fazer uma pergunta para você, Glauber. Hoje em dia, mais de 60%, isso é pesquisa, viu? Aqui é jornalismo. Tem fonte? Pesquisa. Fonte Ariel Black. Fonte sou eu. Mais de 60% das pessoas no Brasil, acho que é no Brasil,
se informam, consomem cultura, música, arte, tudo pelo celular. Né? E aí, como é que você vê o cinema, a produção audiovisual com relação a este aparelho que virou uma extensão da nossa... Guguinho, do ponto de vista de filmar com o celular, isso tá super resolvido, cara. Você faz um filme todinho no celular, não tem problema nenhum. Faz. Faz porque tem uma câmera com uma boa qualidade, então... O pessoal lá da E televisão... pro leigo, assim, não vai nem sentir. Você grava em 4K, bota numa telona de cinema e nem... Mas tem um tratamentozinho, né? Uma pós ali, sempre, né? Sempre vai ter esse tratamento, né? Agora, tem esse modelo agora que a gente não sabe como é que se comporta, que é assistir filme pelo celular. É isso que eu tô perguntando. Porque uma coisa tem muita gente assistindo filme pelo celular. Você assistir o filme no cinema e outra coisa assistir pelo... Cinema é uma experiência, né? Eu tô falando da experiência, do mercado, né? Porque você tá entendendo? Porque não, assim... Peraí. O amigo agora confundiu tudo aí. Peraí. O amigo tá falando do device, ou o amigo está falando da experiência, assim, eu tô falando, do cinema? É porque eu fui cortado, né? Cortei, né? Entendeu? Porque assim, hoje em dia... primeiro que se você fizer uma pesquisa no Brasil, com certeza mais de 80% da população brasileira nunca foi ao cinema. Peraí, mais de quantos por cento? O quê? O Datafoda-se está dizendo o quê? Não, com certeza mais do que 100% do Brasil não foi ao cinema. Se você pegar a população mesmo assim, no Brasil, não é não, Gabriel? Você tem dados sobre isso? Não tem. Não tem dados, mas você pode... ótimo. Entendeu? Então assim... Mas assim, a gente pode dizer que temos umas... Mais de 50%. Quase 8 mil salas de cinema, olha lá, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, temos mais do que 40 mil salas de cinema. Então nos Estados Unidos ainda a coisa do cinema, ir ao cinema ainda é uma... Não, e o cinema, os Estados Unidos é tranquilo, ele tem sala suficiente para dar conta do mercado que eles têm lá. No Brasil? No Brasil não tem. Não tem. E aí você tem uma questão de preço. Então você realmente tem um percentual elevado, que eu não sei se é esse, mas tem um percentual elevado de pessoas que não vão para a sala de cinema, não tem essa experiência. O cinema ganha dinheiro E aí, vendendo como é que pipoca, isso não é impacta ingresso, não. numa das pontas que são essas? Cara, Guga, para quem Foda-se, produz né? o mercado, nada. Porque esse filme que você vai assistir no celular, ele provavelmente pode seguir o seguinte circuito. Passa primeiro no cinema, assiste quem vai dar conta disso aqui, né? Depois vai pro streaming, e no streaming tá indo pro celular. Mas o cinema não precisa mais do cinema, né? Cinema... Da sala de cinema. Da sala de cinema. Pra fazer sucesso ou pra... Não, você pode... Mas antes você já fazia isso, né? Quer dizer, você produzia filme ou era pra TV, somente pra TV, ou produzia filme somente pra DVD, ou produzia filme pra cinema, sala de cinema, DVD e TV. Mas corre o risco, por exemplo, a sala de cinema ficar uma coisa obsoleta ou pra pouquíssimas pessoas? Ou... Já está, né? Já está. Já está. Mesmo, no Brasil. Tá. Você tem que criar um evento pra virar um fenômeno, né? Como Barbie. Como que é? Barbie. E o Oppenheimer pegou isso aqui também, pegou carona. Então Oppenheimer e Barbie, né? um evento. Por exemplo, o filme do Tom Cruise foi lançado agora. Então, ouviu falar em alguma coisa do Tom Cruise? Não sei nem qual é o filme. Não sei qual é o filme também, mas eu sei que foi lançado agora, apanhou. Missão Impossível. Missão Impossível, não sei. A gente só fala em Missão Impossível, Missão né? Impossível, acerto 500. de contas. Foi lançado Parte e Barbie e Oppenheimer ocuparam as salas. Então foi... Agora, isso é dinheiro, Glauber? Ou seja, isso é investimento de Barbie e Oppenheimer, que fez o Missão Impossível ficar ali meio que flopando no... É dinheiro e, obviamente, uma ótima estratégia de marketing. Dinheiro muito. Muito, não é pouco não. Não, os filmes que chegaram aqui já foram pagos, né? Sim. Lá no próprio mercado deles, mercado né? deles já chegaram no lucro lá. Então chega aqui, o investimento, eles vêm agressivo para cá. Porque é muito estranho a franquia Missão Impossível perder o Barbie foi um fenômeno bonde, bem né? interessante, né? Super. De marketing ou não, pensado ou não, porque eu não sei o que mais... Chegou o quê? Eu acho que aqui no Brasil, agora, essa semana, chegou 15 milhões. Não, e a gente estava no dia do lançamento 10 milhões. aqui em Fortaleza. Então, estava todo mundo de rosa.
Então, essa foi... Eu não sei se isso foi uma coisa que... Foi uma estratégia de marketing pensada ou... É pensado. Não, é pensado. muito louco, né? Assim, É pensado. né? A desconsiderar que a Barbie também é um ícone da cultura pop, né? Ela tá há mais de 50 anos aí, né? Sim. Mas o engajamento foi muito Foi alto, incrível. né, cara? Foi Impressionante. Eles conseguiram trabalhar muito bem isso aí. E aí tem que tirar o chapéu para Ao contrário do a Tom estratégia de Cruise. marketing. Não conseguiu, pois é. E tem isso também, né? Às vezes você tem uns cancelamentos invisíveis, assim, né? Eu não sei mais se uma geração, essa geração, vamos dizer assim, Barbie, ela tá afim de ver Missão Impossível 15. 15. Tá. É verdade. É meio que parece, meio que se esgota. Eu já vi isso. Aham. Né? Eu já vi isso. Então talvez vá assistir quando não tem uma oferta de novidade no. E o Na Oppenheimer sala de talvez cinema. tenha ocupado esse espaço de interesse, ele né? pegou uma carona, né? O Oppenheimer se vestiu de rosa para poder. para Porque poder. foi no mesmo dia, Para né? poder ficar. É porque ele foi uma estratégia de marketing muito esperta, né? Assim, ao mesmo tempo que as pessoas falavam que não ia assistir Barbie, então o contraponto seria assistir Oppenheimer. Então. Entendeu? Ok. Assim, como se fosse um desafio Tá. dos filmes. Aí ele pega uma carona nessa estratégia de marketing, né? Eu não Nesse sou sentido. modinha, vou ver Oppenheimer. É mais ou menos mas é isso? porque também são coisas Agora, diferentes, Oppenheimer né, é um cara? filme que dura 3 horas, é uma trama, bicho. É um Não dá pra filme comparar, né? Com que Barbie, você... né? Não, eu não tô querendo comparar. Tô querendo contar como é o Não, Oppenheimer. sim, foi fale. Eu posso seguir? Fale, no Firmino raciocínio? Holanda, fale. E Oppenheimer é um filme, cara, que você não pode se desligar muito do É filme, ruim? não, senão você Não não é entende ruim? mais nada, não. Hã? É ruim o filme? O não? filme é ótimo, cara. É ótimo. Christopher Nolan. Ah, sei lá, né? Não conhece Christopher Nolan? Pessoalmente, não. Grava, deixa eu te fazer uma pergunta técnica aqui, técnica. Diga, Eu Gustavo. gosto muito de documentário, principalmente documentários musicais, e hoje nós temos um grande festival no Brasil que é o Inedit, né, Brasil, certo? Tecnicamente, né, a pergunta técnica. Olha. Por que Nossa. já que o mercado, esses filmes não estarão disponíveis para você ver assim, tá? Por que os realizadores não colocam esses filmes para todo mundo ver aí no YouTube, nas plataformas e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e relega, né? Ou renega a gente a ver essas coisas, porque, por exemplo, o Cinedit você poderia ver ou presencialmente lá em São Paulo, ou durante um pequeno espaço de tempo dentro da plataforma do Inedit, né? Mas só durante o tempo que ele... Do festival. Por que você não Tá certo. libera logo esse negócio? São Por que duas, que não- algumas, vamos lá, um raciocínio se você tem uma produção dessa e ela tem um contrato com a distribuidora, então não é o realizador que vai poder fazer essa veiculação gratuitamente. A distribuidora tem que autorizar isso. Ok. E muitas vezes a distribuidora não autoriza, porque Não isso é autoriza um por negócio. quê? Porque é um negócio, ela quer vender. Mesmo que não, ela saiba que não... Mesmo que esteja não vai conseguir arquivado, vender. que está arquivado. Então, assim, pode ser que o realizador faça um movimento para cutucar ali a distribuidora, vamos soltar, já faz um tempo e tudo. Mas a maioria das vezes não. A distribuidora que vai talvez Então o colocar na problema sua tá na plataforma. distribuidora. Por exemplo, a Warner hoje comprou a HBO. A Warner comprou a HBO. Comprou. Então, pode ser que todos os filmes de arquivo da Warner, que não tem mais lugar de exibição, ela pode aportar agora na HBO. Entendi. É dela, nesse Entendi. sentido. Mas ela não vai pegar os filmes delas que estão arquivados para mandar para um outro stream. Né? Entendi. Isso não vai. Então, da mesma forma, se não tiver uma distribuidora, tem uma produção independente que tem um conteúdo, por que um longa-metragem... O curto é mais fácil, mas por que esse longa-metragem vai entrar na plataforma YouTube? Se o YouTube vai ganhar com isso? Por que o YouTube não paga? Né? Então, o que deveria ser se eu tenho um edital público que está financiando o filme, tá? Esse filme deveria estar no Museu da Imagem e do Som, ele deveria estar portado numa plataforma pública. Entendi. Né? Nesse sentido, eu concordo. Né? Mas Se ele teria que tem ter a dinheiro plataforma- público... Se ele tem dinheiro público, o Estado é sócio do filme. Entendi. Tá? Então isso vai depender, é uma questão só de política. Aí eu concordo.
Ah, não, mas o filme é uma ação de política desenvolver o mercado. Tudo bem, então assim, vamos fazer o seguinte. Esse licenciamento que você vai fazer, esse contrato que você vai fazer com a distribuidora, é um contrato de 8 anos, de 10 anos. A partir daí, depois dos 10 anos, a própria distribuidora assina e acorda que essa cópia vai ficar à disposição do acervo público, né, para o acesso. Porque nós estamos do filme. sonegando informação à população, entendeu? A partir do Tem momento muitos filmes que estão arquivados aí, Por estão em exemplo, gavetas. eu fui ver, vou contar a história aqui pro pessoal. Sim, conte. Tem um documentário do Fela Kuti, foi feito, não sei, até esqueci, já passou depois no Canal Brasil, ou passou em algum, foi Canal Brasil que passou, eu acho. Só que ele foi antes para os cinemas, né? Mas, cara, aqui em Fortaleza, ele foi exibido em 3 sessões ou 2 sessões às 10h30 da noite Certo. no Rio Mar Fortaleza. Foram 2 sessões. 10h20, para ser mais... Certo. O shopping já fechado começou a sessão. Praticamente fechado. Rapaz, eu fui ver. Ah, tu foi ver. Eu fui ver. Certo. Na primeira sessão. Primeira sessão não, né? Na sessão de terça. Terça, Lembro que eu 10h20. deixei a mulher em casa. Eu falei assim, não, eu vou ver o filme do Fela Kuti. Ela não ia querer ver. 10h20 tô eu sentado no cinema. Cara, Sozinho? não tinha 3 pessoas. Tinha um casal mesmo? além de mim, cara. Por que você tô lá com eles? Um filme do Fela Kuti. Eu falei, caramba, Pra velho, falar de Fela pô, Kuti? filme... Aí, no dia seguinte, eu fiz uma divulgação e tal, não sei o quê, não sei o quê. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que tinha, assim, tipo, umas 5 pessoas. Amigo Pô, influenciando. bota essa porra logo no YouTube, essa merda aí. Porque, porra, ninguém vai ver esse negócio, ninguém se interessa. Ah, mas não é assim. Não, claro, é por isso que eu trouxe um profissional aqui, trouxemos um profissional pra ele me Esse responder. rame todo aí Agora que eu o tô Glauber falou. entendendo que tem não sei o quê, 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 entendeu? Tá, Que fala que não sei o quê, não sei o quê, que libera não sei o quê, não sei o quê, entendeu? tá. É, realmente, cara, porque não é... Não, então eu acho que todos os filmes têm que ser vistos, né? Tem que encontrar uma Glauber, plataforma e uma forma. Um diretor nordestino, cara que nasceu no Nordeste, tem uma vida mais solar, né? Tem uma conexão diferente com a cidade, porque é uma cidade que tem praia, uma cidade que tem sol o ano todo. Então acho que ele tem uma visão de vida e por consequência, ele vai ter um interesse em, como o Guga falou, né? Contar uma história que tenha mais a ver com esse ambiente, ou você acha que não, que o cinema é... Ah, cara, não, eu sou um cara denso, eu tô aqui no meio desse sol, mas eu vou fazer um filme mais... Cara, assim, nem introspectivo. sempre, né? Tem muita gente que faz cinema buscando isso, esse lugar do reconhecimento, do totem, do ego, meu filme, Tá. né? Na esperança que o filme vai revolucionar alguma coisa no mundo, né? Faz seu coreto de praça, todo mundo aplaude, cria-se os territórios culturais, né? Faz o rótulo dos outros, né? Combate os outros para poder sobreviver no seu próprio discurso. Tem esse, né? Mas eu também não acredito muito nessa coisa assim, o cineasta regional, o cineasta cearense tem que fazer só filme cearense. Eu acho que ok, tem que fazer, né? Porque também as histórias são extremamente universais, né? E isso acontece muito, porque a gente está pegando esse olhar a partir daqui para um outro espaço. Se você pensar no contrário, né, o que é que o cinema faz? O cinema mundial captura as outras histórias dos outros lugares. Tudo bem com alguns objetivos coloniais, né? Os americanos vai lá na Argentina, faz o filme da Evita Peron e coloca a Evita Peron como se fosse a Madonna. E o filme é todo falado em inglês, né? Então, isso cai numa normalidade. Então, eu acho que tem que ter mais esse cuidado, que parece ser algo normal, mas está numa sutileza complicada, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa coragem de fazer os filmes que impactam a gente, que a gente acredita, mesmo que seja de encomenda, né? Tem algumas encomendas que não aderem, que não é legal fazer. Tem outras que, ok, é um desafio legal para fazer, né? Então é possível eu estar aqui e fazer um filme com a temática amazônica, fazer um filme com a temática peruana. Eu acho isso super legal. Agora, talvez se isso tiver uma conexão mais, vamos dizer assim, mais factual, mais de propriedade,
talvez eu não teria uma mesma competência de um cineasta peruano para fazer essa história. Total. Se for uma história mais fantástica, fictícia, que ocorre, não tem problema nenhum. Eu acho que é isso. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acredito numa vantagem de ser nordestino. É porque a gente tem muita história. Nós temos uma base cultural assim de invenção, Enorme, de história, né? de possibilidades e tudo. Né? Não estou dizendo que as outras regiões não têm. Tem também, né? Mas essa coisa do Nordeste, né, essas possibilidades narrativas, elas me encantam muito, assim, de fazer. Eu fiz as bandas de Chico Xavier, né? Com o Chico Xavier mineiro, É verdade. né? O Bezerra de Menezes é Total. cearense, mas ele passa a maior parte da história dele no Rio de Janeiro, né? Então... Mas é igual ele falou, as histórias são universais, mas é sempre mais fácil você falar do que tá próximo, né, também. Sim, Né? pressupõe-se. Não, mas né? Só aqui já me veio uns 10 personagens que vai fazer um documentário. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou entrar no curso de cinema da Unifor, cara. Rapaz, Né? Matheus São te, bons? tá te Guga, é apoiando. legal. Tá aí? Né? Hein? Tudo bem, vai. O- Eu o- recebo você lá. Lá, quem foi teu aluno aqui, Glauber? Os dois? O Luan e o Matheus? Os três. Ah, o Juan também foi? Foi. Ah, o Juan também? Eu não Foi. sabia. O Glauber tá formando uma galera, né? É. Caramba, Competente. que coisa, né, bicho? Ali, Os caras estão aqui, quem dirige aqui, mano. Se acha o Frederico Fellini. Glauber, e os projetos pra frente? Eu sei Então, aí, de Guga, Paris, tem um não sei monte quê. de projetos aí, né? Articulando aí com as distribuidoras. Diga Paris o que você Filmes, pode e falar, Movie. os que você pode falar. Vou falar um que já entrou aí algumas tentativas de editais, né? Todos os outros são novos e tem aquela história que a gente não pode falar, né? O de Allen diz, o de Allen diz que tem uma frase que ele disse assim, né? Que quer fazer Deus rir, conte seus planos, né? É verdade. Então a gente aprende a ficar calado em relação aos projetos. Mas esse é legal, que na verdade é um projeto do Aderbal Nogueira, que é um projeto muito interessante, que é a Rota do Cangaço. Vixe. Né? Fazer essa visita nos Isso é lugares legal, hein, cara? aonde o cangaço passou e como está hoje. Né? Então a gente tem um fenômeno interessante hoje, porque muitos lugares são lugares de ruínas. Não tem mais nada lá. As grandes fazendas, que eram fazendas de famílias, que vêm de coronéis e tudo, a gente já está aqui numa, talvez, quinta geração, né, que não tem mais esse vínculo rural, Tá. e que não quer saber dessa fazenda, não quer saber desse território, estão na vida urbana, estão fazendo outra coisa. Então, geralmente, esses lugares são abandonados mesmo, assim, não estão produzindo mais nada, né? E isso gera uma paisagem muito interessante. Então, esse projeto já está pronto, né? É um projeto que foi agora no edital da Ancine. Infelizmente, não foi possível, porque tinha que ter uma articulação com uma distribuidora e ela já estava com outros projetos já foram validados. Mas agora nós temos a Lei Paulo Gustavo, Opa, né? E vamos colocar esse projeto lá. que legal. Né, Pô, pra uma ideia rodar. boa, né? É um legal. documentário. É um documentário, uma Tá. série documental. Tá. Muito bom. É do Adermaldo Nogueira, da Laser Video, e a gente está fazendo essa parceria junto. Mas já tem alguém interessado, Globo Filmes? Não, mas a gente vai fazer essa articulação, né? E tem um outro, por incrível que pareça, Alexandre, responde essa tua pergunta aí, de você estar em outro lugar e fazer uma história de outra região, que é da Thaís e da Cosmo Produção, que é uma produtora e uma realizadora de Maringá. E aí me chamou para estar junto com esse projeto, né? Levei uma pesquisadora daqui, que é a Kelma, sobre Jovita Feitosa. Sim. Ah, cara, que Quer dizer, é legal. um projeto que nasce no Paraná, Outra avenida, mano. né? E é um documentário sobre Jovita Feitosa. E que é muito legal, porque você tem uma parte da Jovita que é na Guerra do Paraguai. Então, isso é que chamou a atenção dela. Né? Então, a gente O ponto de partida foi esse, né? foi o ponto de partida. Por que Jovita? Porque ela se porque- interessa. Porque ela descobriu a Jovita, né, a partir da Guerra do Paraguai. E aí ela viu que era uma mulher cearense, tem essa história.
entrou em contato e a gente está construindo isso junto. Ele já vai Olha, colocar que no edital lá loucura, no né, cara? Paraná. Que bacana. A Juvita Feitosa, me corrija aí se eu estiver errado. A Juvita Feitosa foi uma mulher cearense que participou da Guerra do Paraguai. Lá ela meio que estava infiltrada, como se fosse um homem, É. né? O cabelo bem curto. Não chega é assim. nada Ela, disso. ela não. é do Cariri, né? Então foi uma família muito pobre. Tá. O pai sem condições de tratar ela, de cuidar dela, e ela vai para morar com um tio. Tá. Né? Então, ali na região do Inhamuns, e esse tio, ele ensina muita coisa para a Jovita, né? Não só política, ensina a tirar, a caçar e tudo. E aí vem o governo precisando recrutar jovens para ir para a Guerra do Paraguai. E ela quer ir, então ela se veste de homem. E ela vai junto com esses jovens Uau. Que história, né? para uma cidade do Piauí. Eu acho que é esse percurso que ela faz. Só que ela é descoberta numa feira. E aí tem toda uma polêmica. Descoberta que ela é uma mulher. E aí Sim. tem toda uma polêmica, né, com uma mulher que vai para a guerra, tudo isso. Mas o governo da época vê isso como uma grande vantagem de marketing. Porque o que acontecia era que pessoas do governo entravam nas casas das famílias para recrutar os jovens, e os jovens homens se vestiam de mulher para poder não ir. Né? Então ela é usada como exemplo, né, da Guerra do Paraguai. Caramba. E aí ela recebe uma patente a partir daí e ela vai para a guerra. Só que na guerra, assim, ela vai para o campo de batalha, mas ela vai ficar muito mais nos cuidados dos feridos. Né? E aí tem uma história que dizem, né, que é uma história de uma paixão que ela tem. Dizem que ela morreu na batalha, numa das batalhas do Paraguai. Dizem que ela morreu no Rio de Janeiro. Então tem um lugar aí que ainda a gente vai desvendar o que foi. Caramba, que loucura, né, velho? E uma puta de uma história bacana, né? É muito legal essa história. É muito Né? legal, Quer deve dizer, ser você muito tem legal uma de contar. parte sertão e ela cruza isso, né? Ela atravessa o Brasil até... Isso é para ser Isso é um doc-ficção. Tá. Um doc-ficção. Cara, que legal. Eu gosto muito de documentário, cara. Amigo gosta. Não, e é né, muito do legal, gosto. né? Eu achei sensacional, assim, uma mulher do Sim, Paraná, de de Maringá, acessar essa história, né? acessar essa história, vai fazer esse projeto. Então, acho um projeto lindo isso aí. Nós somos um só, né? E nós estamos todos conectados, né? O amigo baixou a Gobá aí, porque não entendi. Rapaz, olha a importância, Gabinha. Contar mais uma história aqui que eu Diga, me lembrei. Guga de Cabo. Olha a importância de uma boa história, né? Sim. Pra vender, principalmente pra vender. Para vender? Pra vender. Parte comercial. Parte comercial Produção também. executiva também. Produção executiva. Eu tenho um grande amigo meu. Um grande amigo não, porque a gente não convive muito, porque ele mora fora, né? Certo. Mas é um irmão, né? Um irmão cósmico, vamos dizer assim. Que é dono de uma gravadora. Eu acho que o amigo conhece essa história, não sei. A gravadora eu conheço. Gravadora chamada Analog África. Né? Uma gravadora de música também africana, né? Ele é africano. E ele lançou, cara, um tempo atrás, uns anos atrás, ele lançou uma coletânea de música do Cabo Verde. Né? Inclusive ele está lançando uma de música brasileira, com foco num... Quase cearense, não posso dizer ainda. Eu tô curioso mesmo pra saber onde é que tu quer chegar. Não, mas aí, vamos lá. Só que ele pensou, porra, bicho, é complicado, né, cara? Música de Cabo Verde pra vender pro mercado. Quem é que vai se interessar de escutar a música do Cabo Verde? Aí eu não vou. Aí. Logo avisando. Aí, tudo bem. E aí tem uma história, né? Que depois virou um filme, um mini doc, que é o seguinte. Nos anos 50, 60... um navio saiu lá de Roterdã rumo a uma feira de eletrônicos no Brasil, de instrumentos musicais. Era uma feira de instrumentos musicais. Entre os instrumentos musicais estavam pianos, né, assim, os primeiros sintetizadores e tal, entendeu? Só que esse navio ficou à deriva. Ele perdeu o rumo e foi parar na costa de Cabo Verde. Né? E o governo cabo-verdiano pegou o navio, prendeu o navio, certo? E aí foi ao navio para ver o que estava dentro do navio, o que ele estava transportando, e viu os instrumentos musicais. Certo. Guitarra, teclado. Pegou os instrumentos musicais e
doou para as crianças de Cabo Verde para eles aprenderem a tocar instrumentos musicais. E um dos pequenos que pegaram, um dos putos que pegaram o teclado foi Paulino Vieira, que é um grande arranjador de Cabo Verde, arranjou várias músicas de Cesária Évora, pianista, exímio pianista, que está vivo, inclusive. É uma espécie de Steve Wonder de Cabo Verde, que toca vários instrumentos. Certo. E ele é o homenageado do disco. É um disco que se chama... Vou falar aqui em bom inglês, né? Porque chama-se Space Echo, The Mystery Sounds of Cabo Verde Finally Revealed. Eita. É uma história sensacional, né? Certo. Só que é toda mentira. Ué, é mentira? Tudo mentira. Tradução. Como assim? It's a joke. Não é joke, não. Como é mentira? It's not true? Como? Fake news. Fake news. Não, como assim? Foi uma fake Como? news Que isso, cara? inventada pelo meu amigo Sami Ben Hadjab para vender o disco. E ele colocou isso num release. No release Certo. do disco. É essa história. Certo. E aí foi preso Saiu no quando? The Independent de Londres a história tal qual. Eu Certo. li, achei maravilhosa, saí contando pra todo mundo. Uhum. Um dia eu tô... Isso é a exposição do Suzareta, né? Não, Que acontece total. aqui. Um É, dia que eu teve tô do na Dragão, Livraria né? Cultura, Hã? quando tinha, né? Aqui em Fortaleza. Certo. E eu pego uma revista Select e tô lendo lá. E aí o cara conta essa história e fala assim, uma história maravilhosa se fosse verdade, mas foi uma peça de marketing do Sami para vender o disco. Olha aí. E aí eu descobri, aí eu liguei para ele e falei, porra, Sami, né? You don't do this for me, cannot tell to me. Aí ele, não, Guga, que eu tinha que inventar alguma coisa para vender o disco, para chamar atenção. E essa história é brilhante, é uma história... E depois eu vi um documentário que é em cima dessa história, porque isso é uma lenda que rola lá em Cabo Verde, entendeu? Que ele... Ai, que legal. E aí tem um documentário que aí mostra o navio chegando, o Paulino Oliveira pegando os instrumentos, o governo pegando os instrumentos e tal, não sei o quê, entendeu? Entendi. Eu falei, caralho, você vê a importância, né, de uma boa história, De mentir, né? É realmente mentir. Inventar, né? Inventar. E o cara inventou, porque, bicho, todo Vamos mundo, diminuir. todas as mídias copiaram essa história, embarcaram essa história aí. Porque também pesquisar uma parada dessa é complicada. Você não acha essa história assim, tipo, fácil na internet. A internet não tem tudo que você imagina. Ah, o chat GPT não? pode dizer essa história. Chat né? GPT. Porque o chat GPT, inclusive, disse que eu era filho do Glauber Rocha quando eu fiz uma pesquisa. Ah, é? Teve... Tu já se mesmo? botou lá no chat Botei, GPT? quem é? Filho Quem é do Glauber Glauber Rocha, eu digo, pronto. Eu botei outro Caramba, dia, aí disse, não está nada, não tem nada nos nossos arquivos. Ai, ai. Olha, Gustavo, que história interessante. Me lembra a história que o Glauber mencionou, que foi aqui que aconteceu em Fortaleza, de uma exposição? Exposição. Da exposição do do Souzareta, né? Souzareta, né? É. Que é foi uma- também uma E dava um bom uma documentário, jogada, né? Uma Foi história jogada, inventada. Foi né? uma arte contemporânea no Museu Contemporâneo. E, Aham. Foi uma e coisa... a imprensa embarcou. E uma nisso, emboscada, daí, né? emboscada, Embarcou pesquisou, fez legal. matéria, foi sensacional. Embarcou E o legal, Suzareta né? não existe. Né? E o Loucura, artista né? não existia. É, Que doideira, né? loucura, né? Ah, o Orson Welles fez isso, né? Ah, o Orson Welles fez No isso. rádio É, fez isso. verdade. Olha aí, Fez é isso. texto. Orson Welles que esteve em Fortaleza, né? Fazendo um Esteve. documentário não acabado, né? Aquele documentário não, foi Não acabado. acabou. Os quatro homens e uma jangada. Olha aí, que loucura, né? Esse material tá solto? A galera Não, consegue cara, acessar? encontraram esse material. Inclusive, foi Balenciaga Filmes e Paris Filmes. Resgataram esse material. Veio uma equipe para filmar aqui. Eu participei dessa gravação nos anos 90. Olha. Para filmar alguns lugares que foram feitos esse filme. O Firmino Holanda e o Petros Cariri fez o Cidadão Jacaré, que de uma certa forma Sim, que... né, fala dessa história também. E esse material tá aí, o material esse material a gente consegue ter acesso fácil, né? Que todas as filmagens do Quatro Homens e uma Jangada, né? Que era o documentário que Como é que ele ficou sabendo dessa história? ele veio para cá pelo governo americano para poder isso aí durante o período até da guerra, para fazer o documentário, né, sobre o Brasil, onde tem a discussão, né, que é o It's All True e tudo. E aí ele vê no jornal, eu acho que é no jornal uma coisa, ele tem um acesso
algo que... Não, ele vê no jornal a saga real do jangadeiro, do jacaré. Ok. Ele fez a viagem, tá certo? E aí ele vai pesquisar onde é que é isso, né? Aí veio o Ceará, inclusive disseram que o Ceará tinha muito tubarões e tudo, e ele vem para cá. Ele vem parar aqui. Ele vem parar aqui. Aí entra em contato com o jacaré, constrói uma história fictícia e vai fazer a reconstituição da chegada dos jangadeiros no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara. Caramba. E é justamente nesse momento que ele vai refazer essa chegada que acontece o acidente. Uma onda derruba a jangada e o jacaré morre. E aí esse filme fica completamente parado, assim, nada acontece com esse filme. Então a gente tem um material de ficção, que é a história fictícia, mas nós temos essa reconstituição dos quadros jangadeiros. Cara, que história, hein? Pô, hollywoodiana, né, cara? É Hollywood isso aí. Se o cara chegar aqui, um desses caras de roteiro de Hollywood e recuperar isso aí, pô, isso é história de cinema americano, né? Aqueles filmes, não sei o que, jangada, não sei o que. Aí veio o Orson Welles pra fazer um filme sobre... Não, total, umas coisas assim que ninguém, né, cara? Loucura. Glauber, deixa eu te fazer uma pergunta sobre cinema brasileiro, certo? Que teve várias fases. A gente teve aí... Eu não vou ficar aqui, ao contrário do amigo, né? Dizer o que aconteceu, quais foram as fases, não sei o quê. Que o amigo tem mania de dizer que... Não, mas pode... Mas, por exemplo, teve... Vamos começar dos anos 80 para cá, né? Assim, teve aquela época das produções que tinha... Ou na chanchada? Não. Não, nos anos 80 teve ali Lúcio Flávio, umas coisas que tiveram um relativo sucesso, né? Bye Bye Brasil, né? Alguns títulos se destacavam ali. Depois dos anos 90, ficou um pouco assim, né? Meio que um hiato. E aí depois a gente vem... Quem foi que falou, Gustavo, que teve aqui? Falou, não, teve o período de Favela Movie, né? Que era a Cidade de Deus e tal. Não sei se foi o Del, não. Depois uma coisa mais policial, né? Tropa de Elite. Depois o próprio... Aquele momento de das produções espíritas. Depois muito humor, né? O Bruno Mazzeo fez uns 4 filmes um atrás do outro. O Hassum também. Né? Tu acha que isso é pura experimentação? Tipo, vamos fazer tem aderência, aí a tendência é que isso replique em outros projetos e você vai criando bolhas assim, não, agora é a hora de cinema bala, agora é a hora do cinema... eu acho que tem uma coisa que acabou, né? Que é essa ideia das grandes bilheterias. Eu acho que agora ninguém busca uma grande bilheteria, uma bilheteria de sucesso, porque isso é quase impossível de ter. E eu acho que tem um movimento que é assim, o que tem se discutido muito é possibilidades de espaço de exibição e desenvolver mercados regionais, né? Porque a lógica eu produzo meu filme, independente qual é o gênero e tudo, e eu levo, se eu fizer um movimento geográfico, eu levo daqui e vou para o Rio, São Paulo. Porque dali é que vai distribuir para o resto do país, né? Ok. Segundo essa estratégia. Então, o que se está querendo hoje é que tenhamos representantes de distribuidoras nas regiões e que as regiões façam esse papel, distribuir. Então, às vezes você tem um filme que vale a pena você ter uma grande distribuição nacional. Às vezes você tem um filme que é interessante você começar com distribuição menor, ela regional, para poder ganhar um outro espaço, né? Ganhar um outro público. Então, tem essa estratégia agora. E com isso eu penso, Alexandre, que ela também dilui essa coisa de uma estética só, de um gênero só. É possível experimentar outros tipos de cinema. Né? Se a gente pegar o exemplo aqui do Ceará, o Ceará está produzindo sempre, todo ano o Ceará está produzindo. Mas tem filmes que não chegam. Se eu tiver uma rede de distribuição de cinema do Nordeste, esses filmes vão conseguir chegar numa camada de público que não ia ao cinema. Né? Porque provavelmente você vai ter uma outra lógica de mercado, é mais barato, etc. e tudo. Então, a discussão é essa, meio quebrar. Porque também as tecnologias quebraram, né? Essa lógica. A gente não precisa. Cadê as grandes gravadoras de música do Brasil? Né? Quer dizer, hoje você tem uma banda independente que coloca seu material, cria sua plataforma, coloca seu material no YouTube e o mundo todo está vendo, né? Se ganha com isso e tudo, mas as grandes não... Então, eu acho que vai seguir o mesmo caminho, né? Eu acho que a tendência é termos uma variedade de gêneros
O gênero que eu sei que está crescendo, que é brasileiro, é o cinema de horror. Né? Tá ganhando mercado, Tá né? ganhando. Cinema de horror. Filme terror. Isso, Terror. Uhum. E isso tu acha que tem alguma conexão com também, por exemplo, o podcast cara, é um mar de podcast, né? Tem o que você imaginar. E tem muito podcast de crimes reais e tal que tem um desempenho que é muito bom para ser um negócio tão nichado quanto é. Aí tu acha que é mais ou menos a mesma energia que tá ali? Pô, se tem uma audiência interessada numa história que conta crimes reais, então será que se eu fizer coisas mais nesse sentido também no audiovisual eu vou ter... Né, assim... Já né? Assim, eu vejo isso, tirando o cinema brasileiro, pegar Marvel. Quem é que assiste Marvel no cinema? É um nicho. Muita gente. Mas é um nicho. Meninada, né? Tem gente que não... Temos um público que não quer saber de Marvel. Tem. Né? Não vai ver. Então, eu acho que o Brasil ainda não conseguiu fazer isso, assim, entender os seus nichos de público específico para determinado tipo de cinema, né? Ainda vive com essa ideia. Estou falando de sala, né? Tá. Porque se você pega uma plataforma como Netflix, ela já está fazendo isso, né? O que você abre na sua tela, os algoritmos vão mandar os temas que você está gostando naquele momento e, portanto, ela faz esse processo seletivo. Mas em sala de cinema, o que acontece é assim, a divisão que nós temos é salas comerciais e salas cult, de arte. De cinema de arte que vai passar um outro tipo de filme. Né? Então, divide em 2 nichos só, mas não é isso. Né? É possível ter um filme que é considerado de arte, né? Ocupando uma sala de cinema comercial. Se o caminho do Bacurau, por exemplo, não tivesse sido essa de criar esse evento, de ter conseguido essa mídia espontânea, essa grande divulgação no Festival de Cannes, talvez a única saída para o filme Bacurau seria o cinema de arte. De arte, né? Mas não, o Bacurau, que é um filme autoral, foi exibido, por exemplo, no cinema do Rio Mar. Circuito comercial. Né? Circuito comercial. Então, tem uns furos, assim, que eu acho que evidencia esse futuro. Agora, eu acho que talvez o grande problema é o negócio de sala de cinema. É um investimento de sala. É entender. Porque, geralmente, esse investimento, para quem está gerenciando a sala, é ficar ali com sua sala esperando o filme chegar. Coloco. Se deu resultado, eu mantenho. Se não deu resultado, eu tiro logo na primeira semana. Aí fica ali, não tem... Né? Mas criar uma dinâmica de evento na sua sala, criar uma divulgação também, investir no marketing da sala, investir na qualidade da sala, na qualidade do som. Né? Quem não vai assistir um documentário de música numa sala, por exemplo, pode ser até com menos quantidade de cadeiras, com um som maravilhoso, né? Um som valendo mesmo. Então, aí a gente, por exemplo, gosta de música, eu vou assistir esse documentário aí nesse espaço. E aí é maravilhoso, mas não temos isso, né? É difícil. A gente vai ter uma outra coisa, assim, uma sala específica de alguém que gosta de cinema, que teve dinheiro, montou, como é lá daquela, não me lembro, lá do Rio de Janeiro, que tem uma na cidade do interior, me lembrar já aqui, e ele fez um cinema antigo, né? Que legal. Um cinema antigo, e passa filmes antigos, e lota, né? Claro. É um ponto turístico, os turistas vão para lá, assistem os filmes e não sei o que e tal. Tá tudo bem, é por aí, né, a lógica. Essa ideia é legal, hein, cara? Legal. Tá aí. Rapaz, você sabia que lá no São Luís do Centro... No Cine São Luís. Sim, hoje é um outro espaço, mas quando era cinema mesmo, se eu não me engano, tá? Segundo o Data Foda-se, ficou em cartaz durante 11 meses ou 8. Pô, 11 ou 8 é fogo, né? 9 meses, não se fala mais nisso? O Ritmo Quente. 9 meses em cartaz, cara. Isso é viável hoje? Não era, né, Glauber? Não se consegue mais isso. Mas eu me lembro disso daí. Foi um fenômeno aquilo dali. Foi um fenômeno. As pessoas assistiam 3, 4 vezes o filme. Eu não sei como é que deu isso. E eu vi um documentário sobre o Ritmo Quente. Ele foi um filme, assim, altamente nas coxas. Pense num filme nas coxas, foi Ritmo Quente. Eles não tinham música, velho, pra cena final, que é
pra dançar. A música entrou depois, eles não sabiam nem que tava dançando. Eu- Tinha só um compasso. Eu fiz uma Copa do Mundo, da Copa do Mundo de... Eu acho que... não Beach sei se- tênis. Não, uma Copa do Mundo dessas aí, não me Soccer. lembro. Não. Ainda era o cinema São Luís, né? É. Eles passaram os jogos lá dentro do Dentro do cinema? dentro do cinema. Olha que legal. Lotado. Muita gente que nunca tinha entrado no cinema. Cara, sabe o que tem no cinema também hoje? Aula. Então, Ah, aulão é. de química. Aí lá no cinema, É, lá não sei na de sala onde. de cinema. Não é? Agora, eu tenho saudade mesmo é dos cinemas de rua. Inclusive de Fortaleza, fui a quase todos, ou todos. É, São Luís. ó. Não, tirando São Luís, né? Mas Cara, tem um cinemas que modelo de existiam. cinema que eu achei muito legal, que é engraçado essas coisas, né? A gente tem determinados filmes que são filmes de mercados, mas às vezes eles vão ocupar espaços que não seriam, teoricamente, para ele, né? Isso foi um dos filmes do HAL, do Cine Hollywood. Nessa coisa de ir para São Paulo, não tinha sala de cinema comercial e uma sala de cinema de arte cult se interessou pelo Cine Hollywood e tratou o filme com esse Esse ar valor, cult, né? né? E aí foi no Chile, né? Em Santiago, as mães de Chico Xavier passou no cinema lá, que era um negócio de um cara super legal. E era como se fosse essa coisa de cinema de bairro, né? Então, eram duas salas de cinema e teatro ao mesmo tempo, ficavam uma colada na outra, com pouca gente. Do lado, umas lojinhas alternativas. Esse era o espaço dele. No meio, uma praça central, barzinhos, uma praça central e um palco. Então, assim, era uma noite. Você saía para assistir um filme, né? Saía ali, tinha um show, ia lá no bar, podia comprar uma roupa ali e tal. E aí o filme era assim, que tinha um debate. Havia um filme do lado que era o pornô arte e o outro que era o filme espiritual arte. Aí eram as mães de Chico Xavier. Cara. Né? E aí eram os dois filmes passavam no mesmo dia, assim. Aí tinha um debate sobre isso. Era uma coisa... Então, assim, é um modelo que eu achei impressionante, porque é um modelo muito legal de você pensar como explorar uma sala de cinema de uma forma inteligente, rentável, você criar também o evento, né? Ter esse espaço, não precisa ter uma sala, precisa ter, óbvio, uma sala de cinema no shopping, com muita gente, não sei o quê. Mas existem outras possibilidades de você ter exibições. Claro. Né? É, exatamente, que não só esse modelinho Não quadrado, só esse né? modelo, exatamente. Cara, eu acho massa. Inclusive, eu acho que era uma coisa que a gente precisava... Não, ninguém tô dizendo aqui que mas é pra ter um... Mas é legal você ter, por exemplo, cinema de rua com esse viés, entendeu? Pô, o cara fez um ambiente retrô, meio não sei o quê, passa filme antigo. Pô, cara, como ideia de negócio, Eu também acho legal, muito né? É, muito Não é? legal. Sim, com Muito certeza. Inclusive, eu queria até aproveitar aqui o ensejo, Pois não. dizer para quem está em Fortaleza, né, o empresário que queira ir, aquele cinema que tinha no Center 1, Sim, do Lembra do Centeirão. Centeirão? Sim, o Gazeta. é Gazeta o nome? Era o Gazeta. Tá lá, Ah. o espaço físico. O espaço físico. Ah, tá. Inclusive, outro dia eu passei por lá, vi Mas uma sem placa. poltrona, sem nada. Cara, gostaria muito de entrar lá para ver como é que tá. Não sabe como é Mas que tá. o espaço do cinema está lá. Tá lá, Não sei se na faixa etária de agora, nesse horário. nesse horário, se ele já não foi alugado, Por exemplo, né? o Gazeta do nicho ali é um ótimo lugar para passar filmes antigos. No Center 1, criar né? O um- Center 1, porque o Aí Center o 1 tem um negócio, aí o convívio, negócio. tem Olha o negócio aí. aula de salão tem aula de dança, É. não sei o que e tal. Cadê o contato do seu Center 1? A gente tem. Nós temos, tem, né? Cara, tem. a gente montar um Eu negócio. vou conversar com ele, Eu viu? vou conversar direitinho, eu, tu e o Glauber. Então pronto. Ainda bem, Olha aí, obrigado, Alexandre. as por cores você melhorando. me incluir Vamos nisso. almoçar e aí a gente conversa sobre isso. Exatamente. Naquele Que é númerozinho no centro lá. de custo lá? Você Tá na hora. Bora, Fechado. vambora. Glauber, Xandre. meu parceiro, Show de Muito bola. bom, brigadão. Valeu, Qual é o filho. próximo filme que eu vou participar? Guga de Castro, agora tu vai receber um texto. Ah, agora sim! Ah, Tu vai ter receber o texto? texto, foi. Tu vai receber um texto, agora vai ter um personagem com uma Onde é que a gente função pode dramática e ver o tudo. Bate-Coração? Pra ver se eu... Cara, o Bate-Coração tá no Tá YouTube. Tá no YouTube? Eu acho que tá no Globoplay, tá Telecine Play, com certeza. Olha. Né? E eu acho que tá na Apple TV. Não é pra te ver? Olha aí. Você então que está vendo a gente nesse exato momento aqui no nosso canal, você pode ver o filme do Glauber com a participação de Guga de Castro.
Agora preste bastante atenção. Senão você não vai ver minha participação. Não pisque, não. Fique com o controle aqui pra pausar. Pra pausar. Né? Aí você Mas faz ele um aparece print bem, e cara, a envia pro Google. Filme Bate Coração, procure aí pra você assistir o filme do Glauber Filho, que tem a participação de Google, e no elenco tá o... Aquele No menino elenco tem o sobrenome... Tá o Daniel Dias, André Bancov, Aramis Bancov. Trindade, Heloísa Jorge, Mariana Melim. Então, o E pessoal uma galera aí. maravilhoso, assim. Bacana. Tá... As Travestidas estão lá. Ah, as travestidas estão, que era o A grupo. gente faz o homenagem Silvério ali. Pereira do também fazia Silvério, parte. tá linda ali. Tá, pô, cara, que massa. Muito bom. Porra, Glauberzão, obrigado, hein? Tá, pessoal, Valeu, galera, Alexandre. palmas aí pro Glauber Filho, Valeu, professor! conhecido também como Rony dos Coco. Valeu, galera. Valeu. Segue a gente aí nas redes sociais, hein? No Instagram, @podeagorapod. E no TikTok também é Pode Agora Pode. Se você não está inscrita ou inscrito no canal, youtube.com/podeagorapod. E ainda nas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcasts. Até o próximo episódio. Obrigado, São Geraldo. Obrigado, Beach Park. Tchau. Falou. Cara...